Fala galera, estamos aqui com mais um Além do Óbvio. Eu sou o Fábio Lima, tô aqui com o meu grande amigo Bruno Musa novamente. Fala pessoal. E aí, meu? Beleza? Bem. Estamos aqui de casaquinho, friozinho, porque hoje a gente foi pra Áustria. Não é Verdade. Porra, legal. 10 da manhã ainda, né? Feriadão. Tranquilo. Sexta-feira de... Como é que fala? Sexta-feira santa. Sexta-feira santa hoje. Boa. Estamos aqui hoje com Eric Braga, carioca, mora na Áustria há quase 10 anos, economista, é isso mesmo, Eric? Exatamente, economista, educador financeiro, amante, né, de viagens, né, e curto sempre conversar com a galera aí sobre economia, ou com o Musa, Fábio também. Obrigado pelo convite aí, valeu. Tamo junto. Obrigado. Agora, pra quem não sabe, o Musa também, eu já conheço ele, já fiz live com ele, né? E agora conhecendo ao vivo as pessoas de carne e osso, né? Então, prazer aí. Pois é, quando você me conheceu por rede social, não foi? Rede social, né? Aí ele me puxou lá na rede social e sugeriu pra gente fazer uma live. E eu fiz com ele, né, já tem um tempo, e eu tava em Vitória. Eu tava a trabalho, eu tava em Vitória, no Espírito Santo. Aí eu fiz no restaurante do hotel ali. Minha mulher até foi a trabalho, mas eu ia ficar o final de semana. Eu ia ficar o final de semana, aí a Maíra e a Valentina estavam no quarto, foram dormir, eu fiz a live. E ele, cara, pra ele já era super tarde lá na Áustria, né? Sei lá, meia-noite. Era 1h da manhã. 1h da manhã, é. Não, isso é até legal, é um dos pontos que a gente vai abordar aqui, porque a rede social dele, o trabalho de educação financeira que ele faz, é 100% voltado pro Brasil, né? Exatamente. Mesmo estando há 10 anos lá fora. Exatamente. Então essa era uma da... Primeiro, obrigado aí pela presença. Obrigado. Porra, ele mora na Áustria há quase 10 anos, só que ele é carioca, dá pra perceber pelo sotaque. Ele... Pô, meu irmão. Porra, meu irmão. Qual é, meu irmão? Porra. Não E pode. aí ele... Não, por coincidência, a gente falando de outro tema, né? Comentamos sobre isso aqui, ele falou, porra, tô no Brasil. Pô, e ele super solícito, pegou um avião hoje de manhã, vai fazer um bate-volta no Rio. Então, obrigado mesmo, Eric. Obrigado Além de todo o prazer de te conhecer. E bem-vindo. Mas esse era um dos primeiros pontos a começar. Você faz um trabalho de educação financeira que... acho que foi o que nos uniu ali lá atrás, né? Que é muito legal. Até hoje, ele que me indicou, o Vitor, que é o que edita os meus vídeos, tá me ajudando todo com a minha comunidade que eu lancei essa semana, foi tudo ele que fez. O Vitor, nota 10 o moleque, né? Ele já veio pra São Paulo aqui, já veio almoçar comigo. Bom, jabá pro Vitor e tu devendo royalty pro Eric agora aí também. Mas depois de 10 anos lá, cara, por que trabalhar com rede social do Brasil? Cara, eu acho legal isso, tá? Eu vou te dar meu ponto. Mas por quê? Como é que Cara, faz? essa é uma boa pergunta. Eu acho que a pandemia, esse período todo da pandemia, fez com que as pessoas repensassem muita coisa. Você começou isso durante a pandemia, o trabalho social. Talvez eu comecei isso desde sempre. Eu sempre gostei muito de falar sobre economia, discutir com as pessoas sobre economia. Eu estudei economia, né? Não só, eu estudei também lá, estudei aqui, no Rio, economia, no IBMEC. Depois eu estudei também em Tel Aviv também, eu estudei a parte mais de empreendedorismo, de como se criação de empresas, porque para nossos ouvintes Você é aí... judeu ou não? Eu sou judeu também. E para muitas pessoas assim que não saibam, né? Um dos lugares que mais tem empreendedorismo é Israel. Verdade. Assim, tem até um livro chamado Startup Nation, né? A Nação Startup. Por quê? Aí então tem várias explicações, tal, não vou entrar nessa parte toda, mas assim, você respira muito empreendedorismo. Isso tem um polo tecnológico muito grande lá. Super. Sim. Pô, parada do carro elétrico, o pessoal fala do Tesla e tal. Eu lembro em 2012, eu fui lá visitar um amigo meu, e aí ele tinha um carro elétrico que tinha uns terminais no meio do deserto. Você descia assim em direção ao Mar Morto, e aí entrava assim, do nada assim, tinha uma casinha, aí o carro entrava, fazia todo o sistema todo de trocar de baterias em 5 minutos. Aí você botava no GPS o local onde você queria ir. 11 anos atrás, hein? Pra você ver. E porque é exatamente isso, porque como é um país que tem um capital humano, né, pessoas muito qualificadas, né, que trabalham com isso há muito tempo, e é uma sociedade assim que tem uma renda alta e é estável. Assim, dentro do Oriente Médio, assim, é um país com bastante estabilidade econômica. A política tem sempre umas coisinhas que acontecem e tudo mais, mas sempre é um país assim que é um bom hub assim, para você tipo, colocar o teu dinheiro, uma empresa americana tal, colocar ali para ver o que acontece. Então, tá sempre ali desenvolvendo tecnologia. É uma porra de um deserto, não tem nada. Os caras fizeram isso, mostra, cara, mais foda ainda. Cara. Isso é muito louco, porque
quando você vai em Israel, você vai ficando surpreendido com muita coisa, assim, que tem, as ideias, né, de empreendedorismo. E uma das coisas também que depois a gente vai trocando aqui essa ideia, que é do risco. Como é que lida com risco, né? O pessoal, assim, que gosta de investir sabe bastante, né, que o investimento, o risco tem muito a ver, né, com perfis, né? E em Israel as pessoas, eu acho que elas têm um acesso ao risco um pouco diferente, porque o risco deles tem muito mais a ver tipo, com situações mais caóticas, assim, o risco da ruína, né, que a gente fala. Então eles lidam muito com essa questão e eles sabem lidar muito bem com... como se o risco de você empreender, essa figura do empreendedor, né, fosse uma figura assim meio que é normal. Não é tão arriscado, entendeu? Porque a gente tem outros riscos que a gente passa no dia a dia que são bem acima. Então, para mim, como empreendedor, é normal. E eu lembro disso, que as pessoas... Eu trabalhei numa aceleradora do Citibank lá, e aí eu tinha muitas... Como a gente está aqui conversando aqui, eu do lado aqui, nós dois aqui, tinha um cara aqui do lado que tinha uma empresa, outra empresa que tinha uma empresa, e eles ficavam trocando ideias, fazendo assim, elevator pitch, né? Que eles ficam em um minuto e meio, passando o pitch da ideia deles, eles treinavam muito, se ajudavam. Então, assim, essa coisa toda de cultural, né? Cultural, cara, é uma coisa que você tem muito lá. E eu peguei muitos para mim. Para viajar, que o Fábio estava conversando no carro também, e essa ideia também, tipo, de como você lida com risco, como você viajar, e você sair do óbvio, né? Que é um pouco da proposta. Se você sair para você atingir aquilo que você gosta, que você tem, sem pensar muito, né? Pô, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Cara, é isso que você acha, acredita que dentro de você faz sentido? Então, te motiva, né? Motiva, então vai em frente, né? E isso tem um pouco a ver do porquê do Brasil com as redes sociais? E aí eu segui, né? Você vai falando... Eu sou assim também, por isso que... E aí, de lá, eu fui para a Áustria, morar em Viena. Eu trabalhei no Banco Central, lá no Banco do Brasil, lá em Viena também, em outro banco também, chamado Raiffeisenbank, que é o maior banco da Áustria. Na parte mais de investimentos também. E aí, falei, cara, chegou a hora de eu começar a conversar com as pessoas, tudo que eu aprendi, que eu sempre gostei de falar, mas para falar com o público em geral. Quero explicar para minha avó, quero fazer uma live, eu quero que a minha avó entenda. A live que eu fiz com o Musa, por exemplo, no Instagram, a minha avó depois foi perguntar, não, que seu amigo que ele falou tal, explica para mim. Cara, isso para mim é o... Que legal. É o que motivava, né? Entendeu? Bacana. E aí eu comecei a falei, pô, tem uma ideia, começou de uma ideia inicial, né? Então a questão do risco do falei de Israel e tal, de você lidar bem com uma situação de criar, sair do óbvio e fazer o diferente. E aí eu comecei a desenvolver e os meus amigos começaram a me perguntar, outras pessoas começaram a me perguntar, eu falei, pô, tem um produto aí, tem uma oportunidade, demanda, tem uma demanda reprimida, tem algo que eu não sabia, e eu comecei a desenvolver o produto em relação a esse tipo de coisa. Show de bola. Mas uma dúvida aqui no meio do caminho, fala. Você foi para Israel para estudar e tal, e aí é meio óbvio assim para muito brasileiro e tal, vai para Europa, eu sei que você tem cidadania europeia, né? Por que Áustria? Essa é uma pergunta Como muito foi parar boa, na né? Áustria? E assim, é engraçado isso, né? É porque você vê, eu morei 4 anos na Europa. Você sempre procura um país mais ou menos parecido. Tudo bem, minha família é espanhola, eu já falo o idioma desde pequeno. Você fala, mas você tem, sei lá, Espanha, Portugal, você tem os óbvios. Sim. E a Áustria não é Inglaterra, óbvio. né? Não. A Áustria não é óbvio. Até quando você fala de língua alemã, você não vai pensar na Áustria. Claro. Até que muitas pessoas nem sabem que na Áustria se fala alemão. É verdade. Exemplo. Pois só um detalhe. Judeu, cara. Né? Pra você ver, mas a questão da minha família, era judeus alemães, entende? Então, não, sim, tinham bastante, né? Sim, fugir, e você mais, cresceu falando alemão também. Sim. Eu cresci falando alemão, então assim, pra mim, tá num país como a Áustria, e assim, voltar um tempo rapidinho, eu fui na Áustria em 2013, 2014, e eu falei, nunca mais vou voltar nesse país. Porque eu tava na Alemanha, tava em Munique, na casa de uns amigos meus, e falei, porra, esse lugar aqui, uma porcaria, não gostei. Tipo assim, eu achei tipo meio, as construções assim meio antigas, mal conservadas e tal. E Munique modernão, né? Munique modernão e tal. Eu falei, pô, Munique... E eu não entendi. Naquele momento também, existe um parênteses que é o seguinte. Quando a gente tá no Brasil, aí tá brincando das gírias aqui do Rio, de São Paulo, é diferente, você tá do lado. Agora, imagina você tá aqui no Rio e você vai, por exemplo, em Manaus. São totalmente diferentes, a mentalidade, o sotaque e tudo mais. Sim. Então, quando você fala da língua alemã, ela é muito diferente. Você está na Alemanha, em Munique, na Bavária, eles falam um alemão totalmente diferente lá do norte da Alemanha, de Hamburgo, de Bremen, por exemplo. São alemães
completamente diferente. O meu irmão até fala assim que é Mesmo a Áustria tendo sido anexada pela Alemanha ali depois da Primeira Guerra, não foi isso? Foi na Segunda Guerra. Ela Até foi a Segunda Guerra, se não me engano. A Áustria ela foi anexada pela Alemanha em 1938, teve um plebiscito, né? O Hitler chegou no poder na Alemanha em 1938 e ficou até 1944, 45, e só que ela ficou depois de 44, depois de 45 até 55 sobre tutela assim. dos vencedores da guerra, né? Da União Soviética, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França. E só em 1955, né? Que ele foi assinado um tratado que foi reentregue à soberania, autonomia da Áustria de volta para os austríacos. Tá, sim. Né? Eu te interrompi, desculpa. Não, estava continuando a diferença dos alemães ali. Não, e um parênteses, né? Hitler, pra quem não sabe, era austríaco também. Exatamente. As pessoas falam que ele é alemão. Né? E isso é uma parada que eu estava até falando outro dia lá na Áustria, com os pais da amiga da minha namorada, porque o Arnold Schwarzenegger, né, as pessoas, ele é austríaco. Austríaco também. E eu sempre gostei de ver o filme do Arnold. E acho que ele foi com 18 anos nos Estados Unidos. Não é que ele foi pequenininho, ele foi maior. Não. E ele conta, né, que a Áustria era um país totalmente diferente antigamente, tal, que a geração, né, da família dele, aquela geração pós-guerra, né, aquela geração que viveu todos os percalços da guerra e teve que reconstruir também o país, né? E muitas pessoas que foram, né, que aquela geração toda, imagina os homens todos que foram, aí você é colocado, a Primeira Guerra Mundial, né, tem todo o contexto da Alemanha, da Áustria e tudo mais, que fez com que justamente ocorresse a Segunda Guerra, né? Que é a questão do orgulho lá, que o Hitler queria trazer de volta para os alemães e tudo mais, uma coisa assim totalmente louca, né? Mas, de qualquer maneira, você percebe que as pessoas, elas estavam totalmente não assim valor, mas assim, sem aquele brilho nos olhos. Quando você vai na Áustria, você vê os monumentos das pessoas que caíram, as pessoas que morreram na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. E é engraçado que a escrita é diferente. Na Primeira Guerra Mundial, quando as pessoas morreram, não existia aquele estigma todo do Holocausto, né? Né? Então, as pessoas que morreram. Então, assim, os guerreiros da Primeira Guerra Mundial. Quando você vê a mesma coisa em relação à Segunda Guerra Mundial, ele não fala guerreiro, fala os caídos. Die Fallende. Então, é diferente o termo. As pessoas veem diferente. E isso faz todo sentido. Então, as pessoas naquele momento, imagina só, pessoas perderam... Você vai em microcidades, né, na Áustria, e a Áustria, só nosso público aí, para o pessoal saber, é um país que tem 9 milhões de habitantes. Viena tem um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Munique tem 2 milhões de habitantes. A Alemanha tem 90 milhões de habitantes. Então, a Áustria é um 10% da Alemanha. E Viena, que é a capital, ela tem uma pegada mais internacional e até brinca, né? Então, saiu do óbvio aqui, que as pessoas até brincam, né? Que os austríacos, em tese, não gostam tanto de Viena, porque é tão internacional, tanta coisa assim, que foge um pouco do padrãozão, né? Que as pessoas querem ter. Dos Alpes, aquela coisa bonita, exatamente. aquelas paisagens. E eu adoro isso em Viena também, porque é tão... Pô, você vai querer comer num restaurante, né? Grego, italiano, Paranã. Então você tem todas as possibilidades, né? Que tá tudo ali. É uma coisa internacional, um hub internacional. Sim. Né? Então eu acho que é uma coisa assim que me encanta muito estar lá, esse tipo de coisa. Uma das coisas também que um fato também engraçado, curioso, eu faço jiu-jitsu, né? Desde pequeno. E lá, você pode, assim como um esporte internacional, você pode treinar lá também. E a maioria dos brasileiros que eu conheci lá, através do esporte. E isso é uma das coisas que eu vejo, né? Que quando você mora num outro país, você tem que ter uma maneira de ter um vínculo com as pessoas, de você se conectar com aquela coisa que você que tá dentro de você, que você gosta, né? Que é um esporte, que é sei lá, economia, falar de economia, então se encontrar com as pessoas. Então, a escola austríaca também, que é um outro ponto aí que vai brincar, né? Que lá também tem o instituto lá do Hayek, tem o instituto do Mises. Quando você vai dentro da Universidade de Viena, que ela existe desde 1380 alguma coisa, é uma das faculdades mais antigas do mundo, assim, você olha ali... E é linda, né? É linda. Você tem os bustos de todos os grandes assim, pensadores, se eu não me engano, salvo engano, são 8 ou 9 prêmios Nobel que tem da Universidade de Viena, né? O Brasil, a gente tem
Zero. Felizmente tem zero. Estamos chegando, Nem só faltam perto 9. disso. Só Mas faltam 9. isso da Universidade de Viena, porque se não me engano, austríacos são mais de 20 já prêmio Nobel, né? E você tem nomes importantes, tipo Freud. É verdade. Você tem Mozart. Você tem, sei lá, você falou, você tem Hayek. Tem o Mises, a gente vai falar deles. Mas tem uma história, cara. Eu pra Áustria, eu fui uma vez, né? E foi em 2010. E tem uma história interessante, que foi assim, eu tava pegando um táxi lá. E Isso é boa. eu tava pegando um táxi lá e o cara chegou pra mim e falou assim, o motorista, né? E eu adoro ir conversando e tal. Eu falei pra ele assim, sai daqui mesmo? Ele, sou daqui de Viena e tal. E eu tava indo embora já, né? E veja, não foi... Eu morei 4 anos na Europa já, em diferentes tempos. Eu vou muito à Europa, fui desde criança, então. Mas a Áustria realmente não é óbvio. Então foi uma vez que eu fui. E aí esse taxista chegou pra mim e falou, não, sou daqui e tal. Aí eu peguei e falei assim... Aí ele falou, e você? Da onde? Eu falei, do Brasil. Aí ele pegou e falou assim, porra, meu sonho é morar no Rio de Janeiro. O que você tá falando? Aí eu cheguei pra ele e falei assim... O branding é foda, né? É foda. Aí eu cheguei e falei... Caralho, meu, no Rio de Janeiro, com todo respeito, mas... Pô, eu adoro o Rio de Janeiro, mas, cara, o Rio de Janeiro tem uns problemas. Teve uma época que eu queria morar lá, fui, até fiquei um tempo, voltei e tal, por causa de trabalho. Eu adoro o Rio. Mas o Rio tem uns problemas bastante grandes, o Brasil tem uns problemas bastante grandes que não tem lá. E aí, talvez ali, isso foi 2010, hein, são 13 anos atrás. Foi meu primeiro insight que eu comecei a... entender certas coisas que eu pensava desde lá de trás. Depois eu te falo como é que eu pensava, mas esse cara me tornou mais claro. Sabe quando você pensa uma coisa, mas você não consegue traduzir em palavras, não consegue colocar pra fora o teu pensamento? Sim. Certas coisas te incomodam, mas você não sabe o que é, e é um incômodo que você não sabe expressar e tal. E esse cara falou assim, porra, aqui na Áustria, eu sei que eu vou sair de casa às 8h01, às 8h03 eu vou chegar na escola do meu filho, às 8h06 eu tô no ponto de táxi, às 8h08 vai chegar o primeiro cara, às 8h09 eu vou estar no local de destino, eu sei que o farol vai durar 20 segundos e meio para abrir, ou seja, a vida do cara é planificada. Ele sabe tudo o que vai acontecer e ele falou, eu não tenho adrenalina para absolutamente nada. Tudo funciona, tudo vai bem, mas me falta o tesão. Tesão de desviar de uma balinha perdida, pá. Exato. Não chega talvez a bala perdida, mas... E aí, prometo ser rápido já para passar a palavra para você. E aí, no final dos anos 90, eu fui morar nos Estados Unidos com os meus pais. E foi uma baita experiência. Moramos na Califórnia, foi legal. Passamos um ano sabático ali, eu estudando e tal, mas foi muito legal. Mas eu quis voltar pro Brasil. Eu fui o único da família que quis voltar. Eu depois fui morar na Espanha em 2005, 2 anos depois voltei. Agora moramos junto, voltei. Eu quero continuar nesse vai e vem, mas eu gosto dessa loucura daqui. Então, meu ponto é, eu gosto de países de terceiro mundo. Tem oportunidades que nos outros não tem. Verdade. Tem determinadas coisas que nos outros não tem. E não significa que eu tô certo. O que é importante o valor para você? De repente, para um para o outro não é. Né? Qual o momento de vida que você tá? De repente, daqui 20 anos, eu não tenho mais esse tipo de pensamento que eu tenho. Como é que você vê isso? Você que é, carioca, você é atiradão, você é empreendedor, você é... Como é que é essa vida mais planificada dentro da Áustria, cara? Cara, é uma coisa interessante. A gente se adapta a muita coisa, né? Coisas boas e coisas ruins, né? E quando eu tô aqui no Brasil, quando eu tô lá no Rio, visitando a minha família, eu tô aqui com vocês, eu tento pegar o melhor daquele lugar, né? Então, obviamente que tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa, mas eu tento, assim, maximizar, né? Essas coisas boas que tem. Sim. Focar nisso, né? Focar nisso, né? E na Áustria também. Essa coisa que você falou é muito engraçada porque as pessoas reclamam lá em Viena muito o vienês. E tem uma outra coisa também que seria legal falar também, que é o legal que a Viena é a cidade do mundo com a melhor qualidade de vida que tem. É verdade, já foi eleito aí, melhor cidade do mundo e tal. Já foi eleito, então você vê... E por que é isso? Então é uma série de coisas, né, que a gente coloca, né? Qualidade da água, qualidade de segurança, transporte público, valor dos aluguéis, valor dos salários. Então a gente bota uma série de próximo ali, né, da Europa Central. Então tem uma série de estatísticas que eles colocam e os vieneses reclamam que, não é possível, não faz sentido isso. Não é uma porcaria isso daqui. Melhor cidade de novo. De novo. E eles falam, tá errado. Deixa eu ver esse critério. Deixa eu ser humano, Deixa eu ver esse número aqui. Essa porra tá mentindo, nem tá fudendo, errado, tá nem errado. fudendo. E tem muito isso, cara. As pessoas reclamam. E eu fico falando, cara, você tá reclamando de quê, cara?
Eu não consigo ter. Tipo, o trem lá, tava lá, tipo, você falou do trem, do transporte, né? Então eu pego muito trem lá. E aí tá lá trem lá, assim, atraso de 3 minutos. Aí o cara, pô, não tem como. 3 minutos. Vou pegar outra coisa. Tipo, revoltado, entendeu? Xingando o maquinista e tal. E tem muito isso, cara. E eu fico falando, cara, o que você tá reclamando, cara? E você vai pegar muitas vezes, você não sabe quando vai chegar o ônibus, qualquer coisa assim. Cara, é muito interessante essa perspectiva humana, cara. É muito legal. É muito, né? É muito louco. E eu fico só reparando isso, o comportamento das pessoas, né? Nesse sentido. E eu fico falando, poxa, isso é uma coisa muito boa que tem aqui no sentido de como as coisas funcionam. E se você tem um certo planejamento, né? Se você... e na Alemanha, e esse é um outro ponto engraçado, né? Que o austríaco e o alemão são muito diferentes, né? E o alemão é bem certinho, é muito mais certinho. O austríaco é mais, tipo, tranquilo. Mas mesmo sendo tranquilo, né, tem dentro assim, do grau de comparação dos dois, né? Do muito rígido para um mais tranquilo, você vê que tem. Comparado com a gente, seria tipo outro patamar, né? De tudo bem planejadinho. Tranquilo no sentido de flexível, assim. Flexível, né? As pessoas lá na Alemanha são muito pouco flexíveis, né? Em geral, a minha experiência até hoje que eu tive. A gente teve uma experiência flexível na Alemanha. É verdade. Bem pouco flexível. Até de estudar, trabalhar, cara, com os alemães. Já trabalhei. Isso é uma coisa legal também. Que lá na Áustria tem muita gente de vários lugares do mundo. Então eu já trabalhei com romeno, com russo, com ucraniano, com austríaco, com alemão, com sérvio, com romeno, já falei romeno, né? Francês já trabalhei. Então você começa a ver que tem um grupo de pessoas que são muito mais, tipo assim, ficam muito mais assim no ponto assim de ser mais rígidos. E os alemães, cara, fazendo prova, eu lembro fazendo trabalho em grupo lá na faculdade com os alemães. Não, tem que fazer esse ponto, isso aqui. Eu falei, não precisa. Não, tem que ser, se tá escrito é pra fazer. Aí eu perguntei ao professor, não, eu botei errado. Né? Ele falou, eu botei errado e tal. Eu falei, tá vendo? Pô? Tipo, tem que ter o seu senso de crítico pra também ver se faz sentido ou não aquilo, né? E aí você vê que tem muito isso, né? De planejamento, mas isso tem a ver com não ter crescido com adversidades. Por exemplo, a gente aqui no Brasil, cara, até o passado é incerto no Brasil. Então você tem que se preparar até para o passado, até porque já passou. Né? Então imagina para o futuro. E isso tem um lado bom disso, eu acho, porque te transforma num empreendedor que sabe gingar mais o negócio. O outro é o que você está falando. Não, você está escrito, é para fazer. Porra, mas e se não é o melhor para eu fazer? Não, tá escrito, faz. Mas quem é esse cara que escreveu? Por que esse cara não tem esse questionamento, né? E na época da pandemia, eu fiquei basicamente... eu vim aqui de vez em quando para o Brasil para visitar a minha família, tipo 2 semanas, alguma coisa, de 2020, né? Logo começou a pandemia mais forte, assim, em março de 2020. Eu lembro que eu tinha acabado de voltar para a Áustria, tinha ficado 1 mês lá no Rio, e eu voltei para a Áustria e começou todos os processos todos, né, de fechamentos, né? E na Áustria isso foi muito severo, né? E tinha algumas leis que aconteciam que elas eram um pouco... que você via nitidamente, cara, que tava por exemplo, para você visitar uma pessoa, você só podia visitar uma pessoa de uma outra casa se a pessoa tivesse algum problema psiquiátrico, alguma coisa nesse sentido. E muitas pessoas deixaram de visitar, né, de poder visitar. E assim, eu pulei, eu falei, cara, eu vou visitar meu amigo, cara, eu não vou, tipo, que porra é essa, entendeu? Sim, então, assim, e assim, eles incentivavam, por exemplo, se o vizinho percebesse que uma pessoa estava fazendo tal coisa, que você delatava, e aí a pessoa ganhava uma multa, que era tipo 5 mil euros, coisa assim. Porra, era bizarro. Na Espanha era 600 euros na mesma época. 5 mil é... Não, e depois eles perceberam que aquilo não era inconstitucional. E aí as pessoas que pagaram tiveram que ser ressarcidas, entende? Então, assim, tem muita coisa que a gente percebe nitidamente que a mão fugiu muito, entende? E que às vezes, não, é em busca disso, isso aqui. E aí, naquele momento, muitas pessoas, né, que a minha namorada, por exemplo, né, que é austríaca, né? E que ela é engraçada a história dela. Ela tá aqui? Veio com você? Não, ela tá lá. Ela trabalha como professora de literatura brasileira em Viena. Literatura brasileira. Legal. Cacete, cara. E é assim, muito louco, porque ela falava... Ela já veio ao Brasil? Já veio, ela adora o Brasil. Ela é uma austríaca que quer morar no Rio? Ela é uma austríaca que quer morar no Rio. Quem sabe teremos Eric de volta. Então, ela gosta muito disso tudo. E essa coisa da literatura, de vir...
Por exemplo, tem uma parte da minha família conhecia a Clarice Lispector, por exemplo. E aí ela foi na casa da sobrinha da Clarice, aí você vai contando aquela coisa de contar a história da Clarice através das sobrinhas, e ela vai se encantando com tudo. Lá onde meus pais moram, lá é no Leme, né? Assim, tem no Rio, assim, a zona sul do Rio, aí tem Copacabana. E aí no finalzinho tem até uma figura da Clarice Lispector, né? Fizeram um monumento para ela, que ela morava no Leme também. Então tem muita coisa, né? O Nelson Rodrigues também morava no Leme também. Tem muitas pessoas assim. Então você vai se conectando com a história. Então ela tem um encanto muito bem. Se envolveu muito, né, com o Brasil nesse aspecto. E nesse sentido, ela se envolve muito porque ela vê muito focado as coisas muito boas do Brasil, né? Que é... A gente estava lá agora, menos 2 graus. O frio agora da Páscoa vai ser maior do que do Natal. Em Viena. Na Alemanha, se eu não me engano, também. Então, assim, as pessoas têm muita coisa assim que... Andar de short, andar de chinelo, assim, esse tipo de coisa assim que... Aqui está de casaco aqui, né? Mas, tipo, normalmente essa temperatura de 20 e poucos graus, que pra gente é meio que, é frio, é friaca, lá é tipo, qualidade de vida. Até pra galera saber o que é no inverno e no verão lá. O verão lá é o quê? 18, 19 graus? Não, o verão, cara, é até quente, mas a parada seguinte que muda muito rápido. Então você tá assim, tá papo de 35 graus. Chega a bater isso? Chega. Europa Central, cara. Fica bem quente. E aí você chega, tipo, o dia seguinte tá 19, 18, frio. Aí você, que isso, entendeu? Aí você pega resfriado, né? Tipo, você tá... E quem cresceu com isso, para e pensa. Se você olhar, quem cresceu nesse meio mais quadradinho e tudo mais, o ser humano gosta do novo. O ser humano gosta do que é do outro. E na boa, tipo, a namorada dele ou o taxista. O Rio de Janeiro é foda, cara. Você vai pro Rio de Janeiro, você vai andar na Zona Sul, você vai, o dia inteiro de chinelo, pé na areia, tomando uma caipirinha na beira da praia, comendo uma feijuca num sábado à tarde com uma musiquinha rolando na... É do caralho. O gringo chega nisso aí, ele fala... O Rio de Janeiro é do cacete, cara. Ele passa na cara, né? Os problemas, não tem como não ser gostoso você ficar na Zona Sul do Rio de Janeiro e passar ali na tarde na praia. Aquilo é incrível, meu. E assim, eu tava até falando pro Eric, imagina o Rio de Janeiro dentro de um primeiro mundo e explodir. Porque hoje Portugal sozinho tem 9 milhões de habitantes, Portugal, 9, 10. Portugal tem um fluxo de turista muito maior do que o Brasil inteiro. Então, aí que eu discordo, cara. Esse é um dos pontos que eu venho refletindo e pensando mais, assim. A gente sempre fala assim, a gente acabou de voltar da Venezuela fazendo filme lá, né? Você soube. Uhum. E aí a gente fala isso aqui no Brasil. O Brasil tem tudo, cara. Por que é essa merda aqui? Por que não dá certo? Talvez seja por isso. Porque tem tudo mesmo. E quando você tem tudo, você cria uma zona de conforto maior. Pessoas que querem trabalhar menos porque a qualidade de vida é muito melhor para você ficar na praia. Você tem aquela pesquisa, acho que eu te mostrei também, médicos mostrando que a temperatura ideal de desenvolvimento máximo de um ser humano é 19 graus. Né? Onde você consegue produzir, o teu nível de produtividade máxima é no 19 graus. Depois você perde mais água, você sua mais, então teu corpo tem que trabalhar mais para você conseguir manter a temperatura do teu corpo, então você já não consegue focar tanto. Então, interessante. São pequenas coisas que a gente fala, o Brasil tem tudo, por que não dá certo? Talvez seja por isso. Como é que Israel ou Áustria, que são dois dos poucos países que não têm saída para o mar e se transformaram numa potência? Não. Talvez porque você tenha que driblar certas adversidades, entendeu? Suíça também não tem saída para o mar. Então, Suíça e Áustria não tem saída para o mar. Sim, são. Então é interessante, é um viés um pouco diferente. Talvez essa é uma fala que a gente acostumou a falar, mas ao contrário da gente pensar, somos azarados, eu sou muito ruim. Não, é justamente por isso, porque a gente tem tudo. É igual filho, cara. Você ainda não tem, mas a gente tem filhos. Dá tudo. Vai criar um monstrinho. Mas ainda me soa como subestimado o nosso potencial, por exemplo, turístico. Fato. O Rio é... Isso, fato. Eu viajei 29 países. Morei em Sydney. Sydney, uma das cidades mais lindas do mundo. Eu acho que de todas as cidades que eu já visitei no planeta, a mais linda é o Rio de Janeiro. Combina rio, montanha, mar. Fantástico lá. Mas enfim, me fala um pouco da relação com os austríacos. Os caras são gente boa, são sisudão.
Porque acho que a galera meio que faz um proxy ali pros alemães, né? Os alemães são, que você mesmo falou, mais quadradinho e tal. E os austríacos? Cara, os austríacos são assim. A pergunta Eu tenho que pensar muito, é que tá foda. O que acontece é o seguinte. Tá pensando, Tem pô, os muito- caras vão traduzir essa porra lá, vão me fuder. Não é isso não. É porque eu tô pensando uma parada que é a seguinte. Se você chega assim, brasileiro, se for assim, você vai comparar tipo carioca com paulista. Tem muita diferença. Ou você vai... Não, melhor assim. Talvez se você comparar o de Santos com o do Rio, talvez tenha uma proximidade Total. maior do que o paulistano, né, com o carioca, por exemplo. Totalmente. Então, Sim. tem muita coisa assim que... Inclusive até na forma de falar. Exatamente, é mais solto, né? Mais É. tranquilo. E se você vai pra Áustria, é muito isso também. A minha namorada, ela não é de Viena, ela é de uma cidade pequena. Foi até engraçado essa história, que é a seguinte: eu conheci ela e ela falou assim: eu sou de Viena. Aí eu, beleza, Viena todo mundo sabe onde que fica. Ou pessoa que gosta e tal. Beleza. Aí depois que eu fui conhecendo ela, tipo, depois de, sei lá, 6 meses de namoro, ela falou assim: sabe, Eric, na verdade eu não sou bem de Viena, eu sou um pouco do interior. Aí eu, beleza, qual é a cidade? Linz. Que é a cidade até que o Hitler nasceu. Aí, porra, aí tu vai aqui, ó, dá aquela baixada assim, né? Porra, caralho. Mas beleza. É longe assim? Não. Cara, é tipo... De trem, são papo de 1h20 e tal. Tipo, deve ser uns 200 Pô, quilômetros. ela um errou por pouco. pouco, então. Não, mas calma que a história não acabou ainda. E aí, depois que eu fui conhecer ela, ela chegou e falou assim... Depois que eu fui pra lá, ela falou assim... Pra Áustria, ela falou assim... Eric, agora que a gente tá em Linz, né? A gente vai pegar... A minha mãe vai buscar a gente. E de carro, soma mais ou menos meia hora de carro que a gente vai chegar lá na cidade. Que é uma cidade... Linz, L-I-N-T-Z? L-I-N-Z. Tá. E aí, essa cidade que ela mora, que hoje em dia os pais dela se mudaram, que eu procurei no Google, segundo o Google, tem tipo 20 habitantes. Que é uma 20 mil. 20 habitantes. 20 Morou da 20 Pérola. habitantes. 20 habitantes. É um condomínio fechado. É bizarro, porque são várias casinhas assim espalhadas. É E o meu condomínio que tem 9 casas, é isso. Cara, é bizarro, porque você pensar. E aí, uma pessoa, né, Qual que é o nome da cidade? chama-se Rutzing. Ai, fudeu. É R-U-T-Z-I-N-G. T. T-Z-N-G. É uma cidadezinha, cara, que tem as casinhas, aí tem uma floresta. Puf, acabou. Assim, Pô, fica bom. aí você pensa, cara, a pessoa chega, Muito boa. né, que veio de uma cidade assim pequenininha e vai pro... Tipo, por isso que ela vai pro Rio de Janeiro. E ela fica maravilhada. Porque porra. são coisas completamente diferentes, cara. Ou pra uma cidade, tipo São Paulo, mas ela também veio pra São Paulo uma vez, e ela, tipo, tinham várias pessoas assim. Ela achou que fossem intercambistas, né? Ela falou assim, porque tem aquele estereótipo, né, do que é o brasileiro, como é o brasileiro fisicamente, né? Sim. E ela chegou, tipo, todo mundo lourinho, Paraná, falou assim, acho que são intercambistas Turistas. da Noruega e tal. Aí, não, tudo aqui é de São Paulo. Ela falou, como é que é possível, entendeu? Então, assim, quebra também pra ela também, o óbvio de como é um brasileiro em geral. E também quando eu tô lá também, as pessoas olham pra mim direto assim, não vão achar que eu sou o típico brasileiro, entendeu? Claro. Mas elas chegam, depois que eu converso, falam, "Você é do Brasil e tal, Paraná, que legal." Aí vê aquela história, Rio de Janeiro e tal. Sempre quis morar no Rio de Janeiro. Então eu falei, vai morar. Vai ver como é que é. Como turista é muito legal. Eu sou carioca, eu adoro o Rio. Mas, Sim. porra, são coisas diferentes. Aquilo que você falou, a descrição que você deu, é exatamente o turista. Você tá ali, você exato. aproveita o melhor de tudo. Aí você pega um táxi, você faz isso, aquilo, come no restaurante ali, sambinha. Porra, Caipirinha. caipirinha, né? Caipirinha. Por favor, uma caipirinha. Dos caipirinhas. 2 caipirinhas. E Morar é diferente, claro. Em todos os quando lugares. você mora, cara, é diferente. Você quer outra coisa. Você quer, tipo... E é um pouco disso de quando eu fui pra Áustria, da primeira vez e dessa vez agora. Que da primeira vez você falou que você não curtiu, né? Você... Não, porque eu vi a perspectiva, eu comparei o turista que tava em Munique com o que tava em Viena. Eu falei, porra, é quase a mesma coisa. Agora, quando você vive, tu quer a organização do lugar, você quer que as coisas funcionem, você quer que, entendeu? Você quer a tua atividade, o teu trabalho que seja relativamente próximo. Mobilidade urbana. Mobilidade. Então, isso tudo que você tá pensando, quando você mora, você quer numa cidade. E no Rio, infelizmente, cara, eu lembro de pegar ônibus, pô, toda hora ficar aquela tensão, ou pegar metrô, porque eu estudava no centro. E aí você, pra pegar, pô, era sempre uma coisa assim, entende? Tem a carteira do ladrão, tem, porra, a carteira do ladrão, tem o celular do ladrão. Porra, isso é bizarro. Que eu já usei uma vez lá, o celular. E eu contei essa história na Áustria, pra uma chefe minha lá no Banco Central.
E a reação deles? Ela falou, meu Deus, como é que você sobreviveu? Ou assim, como é que você não fez terapia pra passar por isso? Eu falei, cara, é um pouco daquilo, né? A pessoa não tem É essa... o standard. Cara, é uma parada de vida que as pessoas não têm a mínima noção Não de como tem, é. velho. Não tem, cara. Não tem. Porque você viveu lá, você não tem essa... Se você falar de pobreza na Alemanha, na Áustria, é uma outra coisa, cara. É, Se você falar no outro Brasil, nível. entendeu? Você não vai ver coisas que aqui tem, né? E para essas pessoas, né, pro vienês, pro austríaco, né? Aí a tua pergunta se é pessoa gente boa e tal também. Assim, eles são muito educados, entende? Mas se é gente boa, Mas ao ponto de você conseguir criar vínculos, assim? Como é que... tem Lógico alguns que do eu esporte, imagino que né? ter a sua namorada sendo austríaca Sim. dá uma boa abertura de portas ali, né? Ou não? Assim, são segmentos completamente distintos, né? Ela começou a estudar espanhol, aí ela foi pro português depois, e ela trabalha hoje em dia com pesquisa, com isso tudo mais, e trabalha lá justamente com isso. E é engraçado que ela fala tão bem português, e não tô falando porque ela é minha namorada nem nada, não, porque isso é um relato que outras pessoas falam, porque ela já tá tanto... E ela fala português carioca. Fala, porra, como é que uma gringa fala português carioca, entendeu? Fica sacaneando, né? Como que é o nome dela? É Tatiana, com J. T-A-T... Tatiana, sim. É Tatiana. E você fala com ela em português ou Eu não? falo em português e em alemão. Faz uma mistura. Porque quando eu tô mais com ela com muito austríaco, eu falo português, Claro. que eu não quero que ninguém... Ah, tá. Porra nenhuma, né? Eu Mas quero... tá vocês língua dois sagrada. assim em casa só. Uma mistura. Mistura. Mas eu acho que ela fala melhor português do que eu falo alemão, porque ela mesmo? trabalha mais com aquilo e ela tem uma paixão pela língua que é bizarro, cara. Tem pessoas que se conectam, né, cara? Sim. Ela é conectada com a língua. Isso é muito legal, cara. Ela dá aula de português de Portugal também, ela aprendeu para dar aula, tipo, para as pessoas que querem... tem algumas empresas alemãs que têm sedes em Portugal, e ela vai dar aula para as pessoas que querem aprender também, e aula de alemão também, porque é a parada, assim, tão legítima e tão bom, porque você, porra, a pessoa que fala tão bem e explica, que as pessoas... A tal ponto dela falar português que as pessoas nem acham que ela é austríaca. Cara, que E louco. ela gostaria de morar no Rio mesmo ou você tava sacaneando? Não, ela tem vontade de morar no Rio, sim. Tem vontade de morar no Tem tempo? moral. É legal, cara. É legal isso. É uma baita do aprendizado, meu. É uma baita do uma aprendizado. puta experiência. Puta experiência, cara. Puta experiência. Mas aí, assim, vocês têm amizades com austríacos? Temos, rola temos, isso lá. assim. Os Acho caras que- são abertos, assim. Mas é diferente, cara. Eu acho que assim, por exemplo, tem uma coisa assim, tem uma parada, meu irmão, que é o seguinte: você chega e muitas pessoas no Rio de Janeiro também, o que acontece que o pessoal é gente boa, mas às vezes é meio tipo, vamos marcar. Em São Paulo talvez tenha. Mas... O Carioca faz isso pra caralho. Tanto que. Pô, vamos marcar um jantar lá em casa? Tanto que tem até um Me amigo. prometeram um jantar em 2003. Né? Eu já morei com um cara de Valinhos, né? Lá na Áustria. Morou em São Paulo e tal. E aí ele chegou Valinhos e falou... aqui, interior de São Paulo. Valinhos. E aí ele chegou e falou assim pra mim, porra, meu programa de carioca. Eu não sabia que existia essa expressão, Tem programa de aqui, carioca, tem. papo de carioca, programa de carioca. E, cara, tem um motivo pra isso, porque às vezes você vai chamar a pessoa pra fazer tal coisa, né? E aí acaba não marcando, né? Vamos marcar. E lá você vê que as pessoas são mais Eu fechadas. fiquei preocupado. Você falou, chamando pra vir no podcast. Você É. falou assim, pô, vamos marcar. Mas Eu acho que falei, tô puta, muito- fudeu, é, velho. Eu acho que eu tô muito tempo já. Mas Mas fala eu aí. até, cara, fico até meio cabreiro, né, meu? Com o negócio do... com essa parte de, por exemplo, antigamente, eu marcava até com as pessoas lá e era meio que não ia, né? Eu marcava, mas eu esqueci que tinha marcado. E as pessoas lá, né, tipo, marcou... Foi até Fudeu. logo que eu É cheguei religião lá, ali, religioso a Tipo, coisa. pra ver uma cara, tinha pega um DVD, qualquer coisa assim, do Brasil. Aí eu tinha marcado com a menina, com outras meninas lá que moravam lá na casa da Tatiana, morava numa república lá. E aí ela chegou e falou assim, vamos marcar, eu devia assistir um filme, tipo, em 2 semanas. Pô, assim, na minha cabeça é o seguinte, você marcou, ninguém mais falou nada, morreu. Pô, 2 semanas pra ver um filme, Morreu, né? É. Aí tava a pessoa na porta boas da essas casa. diferenças A pessoa culturais, tava cara. na porta de casa. Aí eu falei, oi? Ela falou assim, vai, a gente marcou. Marcou o quê? Ah, você falou comigo e tal. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu lembrei do negócio, cara. Então tem muito essa parada de você marcar com a pessoa. E aí você... Hoje em dia eu tenho o calendário do Google, né? Aprendi com um amigo de São Paulo, essas coisas todas, né? Pra ficar mais organizado, planejamento e tal. E aí, cara, fluiu.
Fluiu. E você acaba aprendendo um pouco. E essa é a questão que eu te falei. Se Do lado bom, do lado ruim, também, né? você vai incorporando as coisas boas, entendeu? Então você vê, pô, realmente, cara. Isso eu considero uma coisa ótima. Pra passar mais credibilidade, pra você isso aqui, você tem que ter tem que cumprir com a sua palavra, entende? Cara, e assim, quando a gente vai conhecendo pessoas de fora, quando eu tava agora na Espanha esses 2 anos, também trabalhei com uma porrada de gente da Europa e tal, alemães também, e o nível de esculacho do brasileiro médio com pontualidade, compromisso e tal, cara, assim, É vergonhoso. não quero pagar de vira-lata aqui não, mas assim, ele realmente destoa quando você tá nesses ambientes, assim. Lembro até que teve aí eu acho que o alemão ele puxa até um pouco pra cima e a gente puxa muito pra baixo, mas tem um meio termo ali e tal. A gente teve um churrasquinho que foi organizado lá por 2 alemães que trabalhavam com a gente. Pô, os caras marcaram às 14. Quando chegamos lá às 15 e pouco, os caras já deram um belo de uma no meio, assim. Pô, a gente marcou 1 hora atrás, sabe? E o churrasco pro brasileiro é o pretexto pra encontrar, ir lá, tomar uma cerveja e tal. Mas é interessante essa diferença. É muita. A minha mãe não é brasileira, né? Minha mãe é espanhola. E ela veio pro Brasil, e pequena ainda, só que, claro, meus avós maiores e tal. E minha mãe não gosta do Brasil, né? Minha mãe nunca gostou do Brasil. E ela abertamente. E uma das coisas que ela detesta daqui é justamente isso. Essa falta de compromisso com a palavra. Por exemplo, tem 2 coisas no Brasil que é institucionalizada. E eu puxei um pouco dela, isso me incomoda. Que nem hora no médico. Já é normal você entender que atrasa. Bizarro, eu vou embora. Eu literalmente, tem meia hora, eu vou embora, acabou. Problema teu, se vira depois. Claro, eu também vou sofrer as consequências, mas é uma falta de... O brasileiro, ele não respeita o horário do próximo. Como se o teu horário fosse muito mais importante que o do outro. Verdade. E outra coisa é casamento. Tal coisa. É Quando chique chegar às atrasar, 8, né? 2 horas tem que atrasar. É chique, eu tô me arrumando. Foda-se que você tá se arrumando. Porra, tipo, o seu concordo programa plenamente. começa 2 horas antes. Por quê? Porque o problema não é a falta de respeito, como se a tua hora valesse mais do que a hora do outro. E valer mais, não tô falando financeiramente. Tô falando valer mais mesmo. A outra pessoa, a vida da outra pessoa gira em volta de você? Ou ela não pode ter um programa depois? Cara, mas é tão institucionalizado que, assim, as pessoas marcam, vou dar o exemplo do casamento porque você falou. Elas marcam o casamento, sei lá, para as 8h30. Já tá inconscientemente, já tá subentendido que a noiva vai chegar, sei lá, 9h30 depois. Porque os convidados vão atrasar e eles já sabem. Já tá um negócio meio que, sabe, tá no cronograma. Entendi. É bizarro. É muito ruim. Eu aprendi muito, assim, a me comportar melhor nesse aspecto depois que eu morei fora. Claro. É muito mais respeitoso, cara. E em linha disso, tem uma outra coisa que eu ia te perguntar, que eu anotei pra perguntar, que eu acho que sempre me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção desde a primeira vez que eu fui morar fora lá nos Estados Unidos, que eu falei com os meus pais, depois na Espanha, depois das outras vezes. E com você não acontece isso. Eu queria ver como é que você pensa sobre isso. O brasileiro, em linha com isso que a gente tá falando de atraso, de desrespeito e tal, tem uma coisa. O brasileiro adora falar que esqueceu o seu idioma. Então o brasileiro fica 6 meses fora e já chega falando com sotaque. Ele não sabe falar uma palavra em inglês, mas ele tá lá nos Estados Unidos e já esqueceu o português. Mas que língua você fala? Você como fala é que fala inglês? aquela palavra mas mesmo? o português eu esqueci. Como é que fala aquela palavra mesmo? Exato. Como é que fala aquela... mãe. Mãe, é mãe. E como é que fala mãe em inglês? Também não sei. Então, cara, é um atestado de burro, não é um atestado de burro. Porque as pessoas inteligentes falam vários idiomas, leem, se posicionam e tudo mais, né? E eu vejo, por exemplo, no teu caso, não falta nem palavras difíceis, né? Você se depara com isso? Porque isso, na minha opinião, é um dos fatores que faz com que o brasileiro adore chutar o seu próprio país e denegrir a imagem do Brasil lá fora. Faz sentido isso. E eu, nesse caso, cara, eu vou primeiro falar, assim, alguns casos, assim, de pessoas que estão nessa caixinha que você está falando, e outros que não estão, e vou falar o que eu acredito mais ou menos, né? Tem muitas pessoas, eu acho que elas acham que por algum motivo, o Brasil, ele tem uma coisa, é algo ruim, né? Algo, isso, e na pegada dos investimentos, quando eu falo muito de investimento, eu falo muito daquela sua área de competência, né? Do que você gosta, do que você faz sentido para você. Então, por mais que eu ouça, veja que tem coisas no Brasil acontecendo, eu consigo meio filtrar o que é fumaça e o que é fogo. Eu não sou o gênio do negócio, mas a gente tem um feeling do negócio, a gente é daqui, pô. E quando você vai investir muito em outros lugares, assim...
que seja algo né, que seja muito volátil, que seja muito mais arriscado, ou tenha um risco mais inserido nessa brincadeira, você acaba perdendo um pouco desse feeling, né? E quando as pessoas estão morando num lugar, eu acho que elas meio que, naturalmente, elas têm não, porque eu não quero mostrar que eu sou brasileiro. Eu vejo muito na fila, eu já vim várias vezes pra cá, né? Na fila do aeroporto, né? Não fala português, não. Então, né? E é tipo assim, eu não tenho nada contra. E assim, eu acho que é a tua língua, entendeu? Você tem que falar com as pessoas, você tem que se comunicar. E eu acho que isso é muito importante porque é a tua identidade, entendeu? Se você chega e fica meio que a todo lugar que eu vou perder minha identidade, vou tentar me conectar, mas eu nem me conectei na real, é só pra mostrar para as pessoas daquele lugar que eu morava, né? Você não é ninguém, né? Que mas você quer mostrar, tipo, e por eu morar na Áustria, algumas pessoas chegam falando, caraca, pô, você é o cara que tem que fazer tal coisa. Porque, alemão, por exemplo. Eu estava até falando com o Fábio antes que eu estou fazendo uma certificação para ser especialista em investimentos na Áustria. E tudo em alemão. Eu falei, cara, o alemão, para mim, não é mais a questão mais de uma língua, no sentido de que você tem que... É tipo assim, faz parte do teu caminho. Você tem que aprender a falar bem e é a tua ferramenta de trabalho. Se eu não falar bem alemão, se eu tiver com um cliente lá e eu tiver que explicar um produto em alemão, uma coisa em alemão, mano, eu tenho que aprender, cara. Eu tenho que falar o negócio, eu tenho que desenvolver aquilo, porque é a minha maneira de ganhar o meu pão, é a minha maneira de passar mais credibilidade. Credibilidade, cara. Por mais que, vai ter um sotaque, alguma coisa, mano, todo mundo tem sotaque. Sim, não existe essa parada de você não ter sotaque. Então, acho que tem que correr atrás. Eu acho que as pessoas perdem muito a identidade delas, né? Não quero ir pro Brasil, aquela bosta lá. Cara. A tua bosta, tua família tá ali, você criou ali, o que você é grande parte tem a ver com aquilo, as suas raízes. Então, eu não vejo assim. Tanto que eu quero que o Brasil melhore sempre. Não que o Brasil piore pro euro ficar pra ficar melhor, pra eu vir aqui e ficar mais barato, entendeu? Eu não quero isso. Pensamento muito egoísta. Né? Exatamente. Agora, acho animal isso, cara. Acho bem isso mesmo que eu penso. A minha percepção dos brasileiros que eu conheci que... Foda-se, vira-lata mesmo, é o termo. Os brasileiros vira-latas que eu conheci, principalmente na Espanha, eu sentia que era muito ligado assim, a frustrações pessoais que eles tinham no Brasil. Sim. E aí depois, uma vez que pisa lá fora, nossa, parece que assumiu um patamar divino e fala, puto, o Brasil é uma merda. Caralho. E, sabe? Adoro feijão. Aí cria coletivizando as suas frustrações pessoais, né? Eu sentia muito isso, sabe? Porque o cara que tá, sei lá, tá fora, buscou um espaço assim e tá bem posicionado, e era bem posicionado no Brasil também, ele não tem isso. Pelo contrário, ele tem até um reconhecimento ao Brasil e a própria identidade, igual você falou. Pô, o cara tem, de certa forma, orgulho. A gente tem problema pra caralho aqui, mas, cara, eu gosto de falar que eu sou brasileiro quando eu tô fora. Sim. E eu sinto que os gringos gostam de ouvir também. Eles gostam de conhecer o brasileiro, topar com o brasileiro lá fora e tal. Mas isso é um pouco como você vê. Que você falou que você vai falar quem é assim, quem não é assim. Sim. Aí tem pessoas que, na verdade, não. Tem pessoas que eu acho que gostam, né, dessa mistura, né? E eu vejo assim, eu vejo mais na visão mais tipo de... É uma parte... Cara, como é que eu vou renegar 20 e poucos anos da minha vida, ou negar as minhas raízes, a minha família e tudo mais? É tipo, é você se renegar você mesmo, cara. E aí você fica perdido, porque você... se a pessoa vai morar num país, você sabe. Não é, você nunca... Assim, não é que nunca você vai ser daquela pessoa, daquele grupo. Você vai ter amigo, vai se adaptar, vai viver, mas não é igual, cara. Não é igual. Você vai comer o feijão lá, não vai faltar aquele gostinho, aquele temperozinho que você vai achar aqui, e o arroz e aquilo tudo. Então isso faz parte. Isso pra mim isso é uma riqueza, entendeu? Uma riqueza não material, né? Sim. Mas uma riqueza aquilo que você que até te abre mais portas, né, para você querer se desenvolver. E isso não denigre nada. Eu tenho nacionalidade alemã, né? Então eu tenho, tipo, tudo que eu teria do Brasil eu tenho da Alemanha, no sentido de posso votar Direitos, na Alemanha, tudo mais, todo direito. Mas, cara, eu sou um brasileiro com nacionalidade alemã. Eu não sou um alemão com brasileiro, entendeu? Perfeito. Obviamente que, estando na Europa, você... Me sinto assim como espanhola também. Que você tem a facilidade porque o visto, né, de você estar como brasileiro e como alemão é diferente. Então, para o país, eles vão ver você como um alemão. Mas como você vê, cara, eu me vejo como brasileiro com nacionalidade. Eu nunca vou ser o... Porque sim, diplomaticamente é uma coisa, mas nós estamos falando como nós nos sentimos aqui dentro, né? Sim. E eu tenho até um parceiro meu, um amigo meu que mora em Colônia, e ele já morou, a família dele era... brasileiro. Da Lufthansa, o pai dele veio na época da Lufthansa da Alemanha para Argentina.
Ele nasceu em Buenos Aires, viveu 3 meses lá, então ele é argentino em tese, né? Veio pro Brasil, depois o pai dele foi transferido para Colômbia, depois ele foi para Alemanha. Então esse cara, ele tem tantos mundos dentro dele e que quando ele fica na Alemanha, com aquela coisa mais das pessoas assim, mais assim, aquele grupinho fechado e tudo mais, da mente fechada, até das piadas. Quando você faz piada, quando você vive em tantos lugares, as suas piadas são diferentes. Não é tipo pra denigrir nada, mas você tem um humor diferente. Você pega o humor de vários lugares. E esse cara também é a mesma coisa. Então quando a gente tem contato com outras culturas, a gente traz isso pro Brasil, isso é demais, cara. Isso é uma riqueza. Isso é muito foda. Que ajuda as pessoas a abrir a mente dela. Eu tava até contando pro Fábio antes, lá em Portugal, eu fui lá num barbeiro lá, do Capixaba, que ele falou assim, Eric, uma das coisas mais legais que pode ter é você ter a experiência de morar no exterior. Eu queria que todo brasileiro tivesse a opção, a possibilidade de poder viver para você. E ele ia voltar para o Brasil com outra visão. Uma visão diferente de trabalho, uma outra visão de relações. Cultura, de relações. Fala, que isso faz toda a diferença, cara. E quando a gente vem para cá e traz isso para as pessoas e conversa, e o programa como o de vocês que mostra esse tipo de coisa, só aumenta, tipo, aquele orgulho, pô, eu sou brasileiro, cara, isso é uma coisa boa. E você ir pra fora não significa que isso você vai deixar de ser brasileiro, entendeu? Eu acho isso muito foda que você tá falando, cara, juro, eu acho muito legal. Porque realmente a ideia é um pouco essa, você resgatar essa imagem do brasileiro, porque você tá falando, pro momento que a gente tá vivendo, não é só ir embora, mas que as pessoas aprendam lá fora e tragam as ideias pra cá. Sim. Porque senão a gente vai ser sempre uma nação de pessoas, mão de obra braçal, e aí não vai desenvolver verdadeiramente. Sim. Né? O intelecto tem que estar aqui também. Né? Pô, acho foda, cara. E pro gringo vir pra cá, não pra querer, tipo, aquele turismo sexual, alguma coisa, pra gostar, de ver a cultura, de ver aqui, de passear, de ver qual é, entendeu? Então, é muito mais, né, rico no sentido de você trazer possibilidades e ideias para as pessoas se desenvolverem, e aquilo, com certeza, cara, é plantar. São várias sementinhas que você vai plantando, e, cara, até a pessoa certa que vai pegar, vai colher, vai pegar aquela colheita, entendeu? Vai atingir alguém. Legal, cara. Você se vê voltando pro Brasil algum dia ou você não pensa nisso? Essa é uma pergunta, né, interessante, porque quando eu trabalhei no Banco do Brasil lá em Viena, e lá tinha muitos expatriados do Banco do Brasil. E aí o cara, não, eu sou expatriado e tal, sei aquilo, meio arrogante. Peito cheio. Peito cheio, né? Não, você sabe como é que é um expatriado e tal. Eu pensando, pô, eu moro aqui mais tempo que você, eu não tô falando nada disso, né? E aí ele falando, não, porque, sabe, eu tô louco pra voltar pro Brasil e tal, e sei lá o quê. E, cara, assim, eu acho que as oportunidades, elas se abrem, né? Como você, na história de vocês também, a minha história também não é muito diferente. E eu vejo com bons olhos também. A minha maneira, né, do Instagram, as lives que eu faço com as pessoas, da sua terapia financeira, é justamente, pô, eu tava em Viena, fiz live com o Bruno. O Bruno tava viajando em Vitória, né? Vitória. E falou e trocou um papo comigo. E a gente também tá aqui. Eu vim pra cá, as oportunidades todas. Então, assim, eu vejo com boas oportunidades de vir, passar temporadas, tal, morar também, talvez. E eu gosto muito do Brasil, né? Eu gosto muito de São Paulo também. Eu ia morar em São Paulo. Se eu não fosse morar, eu nem falei isso. Mas se eu não fosse morar em Viena, eu ia morar em São Paulo. Porque eu tava naquela coisa mais, tipo, sabe? Uma coisa mais de, pô, quero business, né? Eu quero ficar aqui, porque eu acho que aqui, se você comparar nesse sentido, eu acredito que seja mais sério que no Rio. Eu sou o carioca que paga pau pro paulista, no sentido de, pô, você tem muita coisa legal aqui. Vai sofrer hate ali, né? que gosta, né, disso. Então eu gosto de poder... Porque a gente tem que, assim como tá falando de fora do Brasil, dentro do Brasil também, cara. Você pode pegar coisas, ideias e visões de lugares e trazer para você. A gente tem que reconhecer as coisas boas que tem em outras culturas, ainda que dentro do mesmo país, né? Sim. Eu, por exemplo, sou goiano, cara. Vir para São Paulo mudou completamente minha cabeça. E eu falo isso sempre falei pros meus amigos lá e tal. E eu ainda, engraçado, né? Ainda hoje eu vou pra Goiânia, assim, tipo, eu me sinto meio que não me vejo morando ali mais e tal, porque eu acho que eu sofri muita influência de São Paulo e aqui é aquela loucura boa de estar aqui e tal, não sei o quê. Só tô falando isso porque, pelo ponto que você falou, puta, eu pago pau pra São Paulo, porque eu também pago pau pra São Paulo nesse sentido, cara. Eu acho que é uma puta cidade. Nós estamos falando da, sei lá, da top 5 do mundo. Sim. Então isso aqui mexe e muda bastante. muita gente. Sim.
Isso traz também seus problemas, obviamente, mas Claro. você tem, cara, você tem de tudo, né? Mas no fim tudo é casca, sabe? Então, Também acho, cara. seja Também do acho. bom ou do ruim. Vamos entrar num papo, num ponto que me chama muita atenção. Eric, como é que funciona ali regras trabalhistas? Pelo que eu saiba, e me corrija se eu estiver errado, Então, tá? claro. E aí eu quero até entrar depois em uns pontos para ir contradizendo isso. A gente pensa muito igual a forma econômica, que a gente conversa sempre, mas a Áustria é um país hoje que está, depois de tudo que a gente viveu, de época de pandemia, as ações governamentais que explodiram, como é que chama? A impressão de dinheiro que leva à inflação e tudo mais. A gente falou isso pessoalmente lá. A Áustria, eu até perguntei para ele, chamei ele no WhatsApp esses dias, e a Áustria está ainda com uma inflação bem acima da média europeia. Sim. Então a inflação da Áustria não caiu como já vem caindo. Por exemplo, da Áustria, a última leitura acho que era 9,5. Tá? Da Espanha, a última leitura na semana passada caiu para 3,3. Então, e chegou a mais A de Espanha 10. bateu 10, né? Então, primeiro ponto. Como funciona as regras trabalhistas lá? Elas são mais flexíveis ou menos? O sindicato é realmente muito forte, como se pinta lá? Podemos dizer que na terra dos economistas austríacos, que é a escola que eu disparado mais me identifico, nós temos uma economia muito mais voltada, digamos, para socializada ali, sob o ponto de vista de sindicatos, intervenção estatal, tamanho do Estado, pagamento de impostos e tudo mais. Pouca flexibilidade para empreender. Como é que é um pouquinho disso, Cara, Eric? essa é uma boa pergunta, é uma excelente pergunta, né? Que tem muitas, né? Que tem desdobramentos, né? E eu acho que a primeira coisa, eu vou tentar criar, primeiro em relação à inflação, né? E para os nossos ouvintes, aí, a inflação, que é a perda de poder de compra da moeda, ou seja, o seu dinheiro cada vez compra menos, o seu volume, a sua carteira, o volume de notas aumenta e essas notas cada vez compram menos coisa, né? E eu vou te contar uma história que é a seguinte. Tem um vinhozinho, a minha namorada adora vinho, né? E aí ela sempre comprava vinho maior e eu bebo bem esporadicamente vinho. E aí sempre estragava o vinho. Aí eu falei, vamos comprar esse vinho menorzinho, que é um de 1 litro, uma coisa assim, aquele que normalmente vem um pouco maior do que do avião. Não, 1 litro é uma... Desculpa, é 600 assim, uma coisa Por assim. aí. E aí esse custava €1, esse vinho, né? Pré-pandemia. Pré-pandemia. E aí, esse vinho, eu falei pra ela assim, Tati, olha só, a gente vai criar uma história, eu devia ter tirado foto da evolução do preço. Esse vinho aqui vai ser o nosso marco da inflação. Beleza. Vai aí ser o vinho, a commodity. a ali, né? commodity. Aí o vinho tava €1, 1,9, 1,19, 1,29, tá 1,39 agora. Quase 40% de alta. O mesmo Que vinho. louco. O mesmo vinho. Então, a resposta é um pouco essa. A inflação na Áustria está muito alta. E as pessoas... E normalmente a inflação, ela é um bicho que você abre, né? Assim, E ela não volta. E ela não volta. E para voltar, demora. Ela recua um pouco, mas não E volta. as pessoas, naturalmente, elas ficam marcadas, os agentes, né? As pessoas, em tese, daquela memória inflacionária. Então, isso não é algo que se perde de um momento para o outro. As pessoas, a última vez que a Áustria teve uma inflação um pouco mais alta, no momento, foi na década de 80. Então, assim, faz muito tempo. Então, as pessoas não sabem, essa geração das pessoas que estão mais, assim, no mercado de trabalho, elas não sabem o que é isso. Tem nem ideia. 9,1. Eu falei 9,5, 9,1 a última leitura. Da Áustria, né? Da Áustria. E entrando um pouco nessa questão, por exemplo, no mundo Que é da... o mesmo, desculpa te Não, interromper, beleza. tá? É um pouco acima do que foi ali nos anos 70, quando teve a choque do petróleo, no começo dos anos 70. E se é 9.1, com certeza, É se mais. oficial é 9.1, Ah. bota o dobro aí. Exato. Pelo menos. E cada pessoa tem uma cesta de produtos Perfeito. diferentes e tem uma inflação É isso. diferente, né? Então, se a pessoa usa mais o carro, ela vai gastar mais, né, com gasolina. Se a pessoa aquece mais a casa, vai usar mais com gás, né? E assim por diante, né? Só que esse fato da história do vinho é um pouco para mostrar essa história de como as pessoas elas vão agora começar a sentir essa dor do que é a inflação. E aí entra na tua pergunta em relação aos salários, em relação ao poder, né, dos sindicatos. Então, naturalmente, ninguém quer perder na inflação. Ninguém quer... Quando você começa a ver que a sua cesta, o seu poder de compra está diminuindo, o que você quer? Você quer um ajuste.
Só que não é você que quer o ajuste. É ele que quer o ajuste, o Bruno quer o ajuste, você quer o ajuste, eu quero o ajuste, outro cara, todo mundo quer o ajuste. Então, isso vai aumentando, né? Essa espiral de preços vai aumentando sempre e ninguém quer ceder. E não existe essa diminuição. Então, todo mundo não quer perder o poder de compra, então os sindicatos vão aumentando com força. E dentro da Áustria, por exemplo, cada sindicato, normalmente os acordos que tem de salário, aqui no Brasil, uma das variáveis muito importantes quando a gente pensa em dinheiro é o salário mínimo. Né? Porque, basicamente, a gente precifica, né, os preços de tudo aqui na nossa vida em relação ao salário mínimo. Né? Isso aqui custa tanto salário mínimo e varia o salário mínimo em relação à cesta básica. Né? Sim. E na Áustria é um pouco diferente. São mais os valores dos sindicatos, né, que são o valor que a pessoa ganha por hora, então tem o mínimo que a pessoa ganha por hora. E como é uma cidade muito internacional, eu estava conversando uma vez com até um angolano que trabalha com obra, e ele falava que em Portugal ele ganhava 6 euros por hora, né? E na Áustria ele ganha 18 euros por hora. 3 vezes mais. Mas na Áustria ele trabalha no frio, tem muitas outras coisas que também entram na conta, né? É muito mais caro o custo de vida. Mais caro, tudo mais, né? E então, assim, tem as leis, assim, tem as leis da União Europeia, tem as leis da Áustria, que estão nesse arcabouço todo, né, de proteção, mas eu acredito que na Áustria você tem muito mais possibilidade de ter empregos de curto período. Então, aqui no Brasil, normalmente, eu acho que o full time é 48 horas e meia, não é isso? Na semana? No mês? No mês. Não, na semana são 44. 44. Por exemplo, lá São 4 horas no sábado, dá 44. Ok. Na Áustria, por exemplo, é 38 horas e meia. Eles querem diminuir para 35. Aquela ideia de 4 dias na semana. Tá rolando isso lá. Tá rolando, tá rolando. Rolando a discussão. Não fixou isso, né? Mas tá rolando essa discussão de diminuir, né, o tempo de trabalho e manter o salário, manter esse. Então, assim, existem várias manobras para você fazer isso. Então, na Áustria, tem muita possibilidade de flexibilização de você poder trabalhar períodos tipo de 15 horas, 20 horas. Aqui dificilmente você vai ter... que são os part-times lá. Né? Aqui dificilmente você vai encontrar um emprego assim mais de 15, 20 horas. Ninguém vai te... Talvez um estágio, né? Uma coisa assim, né? Mas não um emprego assim mais tipo fixo. Você vai trabalhar 20, 25 horas. Não. Então, isso são coisas bem interessantes que eu vejo lá que poderia ter aqui também, né? Isso não vai tirar nenhum direito de ninguém, vai aumentar as possibilidades das pessoas, né? Então, não é tipo fechar para isso, é aumentar. E qual foi o outro ponto da pergunta? Já te falo, deixa eu só fazer um parênteses para quem não acompanha essa parte econômica. Quando você deu o exemplo do cara de Portugal que ganha 3 vezes mais, a gente tem que entender que, claro, isso é uma coisa, mas o custo de vida dele é muito maior, então ele também gasta muito mais para viver. E o outro ponto é quando você está falando que o sindicato faz pressão para subir o salário, não é só questão de olhar, nossa, mas isso é muito bom, o sindicato vai fazer com que as pessoas subam. Ok, suba. Só que quanto mais as pessoas sobem o salário, mais essas pessoas consomem. Quanto mais elas consomem, mais o preço das coisas sobem. Então a inflação sobe. No final das contas, é medir quanto subiu o teu salário e quanto sobe a inflação. Porque se o teu chefe vai lá e dobra teu salário, você ganha 10, eu passo para 20, só que a inflação foi 200%, você continuou ganhando, não ganhando de forma real. Seu salário subiu menos do que a inflação. Né? Então, é entrar mais a fundo no discurso, senão a gente cai nesse discurso populista daqui. Pressiona salário, sindicato sobe, o empresário é malvadão e não te paga. Sim. Não é assim. É a ilusão que está sendo corrigido e que está tudo dando certo, né? Exatamente. O outro ponto que eu tinha falado, que você falou, era sobre eu tinha falado dos sindicatos, né? Se é uma economia extremamente sindicalizada, mas acho que você acabou respondendo, e aí eu falei da parte dos impostos. Os impostos são realmente altos, é uma economia, como eu falei, a raiz de Hayek e de Mises, aonde se perdeu isso, né? Porque a gente pode até explicar um pouquinho o que é, mas se você quiser, fica à vontade. Sim. Mas, aonde se perdeu isso para se tornar uma economia mais, digamos, sindicalizada e socializada? Tem um ponto só em relação à inflação, que eu estava com a Tati, né, no mercado, e eu falei, tá vendo, Tati? Teve um cara que foi pegar um pimentão, um pacote de pimentão no supermercado, e o cara falou assim, nossa, eu comprei ontem, tava 50 centavos mais barato. Foi remarcado esse preço. E aí a Tati chegou assim e falou para mim, Eric, quando acabar a inflação, os preços vão voltar como estavam antes? Eu falei, não, Tati, a inflação
a perda de poder de compra da moeda é algo que ela só vai aumentando, você não vai voltando. Mesmo que tem uma deflação, né, que seria o contrário muito forte, o que não vai ser. Então as pessoas, aquilo que você tinha ideia de preços, e isso faz com que muitas vezes, né, por exemplo, a moeda anterior da Áustria era o shilling. Então as pessoas tinham uma avó da Tatiana, Antes da adesão do euro. exatamente, chegou e falou, se eu não me engano foi em 2003, eu acho que a Áustria adotou o euro, tá? Eu posso estar errado, mas acho que é 2003. Acho que tem essa E aí informação. ela chegou e falou assim, que na época do shilling, um papel higiênico, sei lá, era muito mais barato, né? E tá vendo como é que o shilling é melhor do que o euro? E aí eu falei assim, só que eu vi, tem um site de estatística de inflação que eles fazem também o acumulado do shilling e do euro para comparar. E realmente não seria tipo 60% mais caro do que ela falou. Em Chile. Em shilling, né? Tá. E aí você começa a comparar, e tem umas pessoas vão botar aquela memória de preços, vai ser aquilo. Só que aquilo nunca mais vai voltar. Aqueles valores que foram, então, Já era. já eram, entendeu? Se você passar o real também, antigamente, quando foi logo depois da URV, né? Sim. Que foi o plano real e tudo mais, que foi a moeda virtual que foi criada, unidade real de valor, Real de valor. e depois entrou o real e tal, que foi, né? Ele foi tentar criar esse mecanismo, que foi a mesma ideia que foi feita na Alemanha na década de... Foi em 1923, se não me engano. Adotaram o euro em 99. 99. Então você percebe exatamente... entrou no euro ou adotou o euro? Adotou o euro. Adotou o euro, né? Ah, tá. Porque eu acho que entrou na zona do euro um pouco antes, alguma coisa desse sentido. Mas bom, não importa. E outro... Pra mim, o euro tinha começado em 99. Qual foi outro ponto que você falou mesmo? Eu entrei nesse ponto que eu achei que seria Os interessante falar impostos, pra aonde se perdeu e aí Sim, depois a do gente Mises, pode né? até abordar depois isso, mas onde se perdeu do Mises Hayek ali, o pai de uma escola para mim brilhante, para se tornar realmente, sei lá, uma economia keynesiana, uma economia onde o Estado é presente, é gigante, é grande, consome em termos de impostos. Cara, então... eu acho que tem um Só feitiço. um parênteses aí. Fala. Entrou na União Europeia em 95, adotou o euro em 99. 99, tá. Vai. Tem um feitiço muito grande você adotar políticas sociais mais assim... Expansionista. sexys. Eu acho que é uma coisa muito mais sexy você falar que eu vou aumentar a minha... É tipo aquela coisa do álcool, né? O cara bebe o álcool, né? Pra ficar alto, bebe aquele álcool, uma cerveja, bebe duas, porra, e tá naquela coisa toda. E aí no dia seguinte, se ele abusou, vai ter, né? Vai acordar naquela ressaquinha, né? E ninguém quer ter ressaca, mas todo mundo quer beber aquela coisa inicial da cerveja. Então é muito mais agradável, atrativo você falar de coisas que parecem socialmente mais aceitáveis e que podem mais ser ajustáveis do que você falar de algo que é um remédio amargo. Ninguém quer tomar... cara, todo mundo quer crescer, mas ninguém quer sentir a dor, por exemplo, Exato, de sim. crescer, de ser resiliente, né? De ser antifrágil, né? Que são termos assim que as pessoas... Ninguém quer, cara. Ninguém quer. E cada vez menos, né? E eu acho que é um pouco isso. E as ideias do Hayek, a ideia do Mises, a ideia do Schumpeter, do Bonmark, de todos... É legal que você vai na Universidade de Viena e você tem um busto do Hayek, porque ele ganhou um prêmio Nobel. 74. Né? Então tá ele lá, tipo, como prêmio Nobel de Economia, National Economic, que é a economia nacional, que isso tudo. E aí você vai andando assim e vai vendo os bustos da escola austríaca. Então você vê lá o Mises, você vê o Schumpeter, o Schumpeter, em alemão é Schumpeter, Schumpeter. Então você vai andando assim, você vai vendo todos os bustos, né, de toda a tradição da escola austríaca, e aí eu já pensei, quando eu estava fazendo isso, eu estava passando por todos os nossos amiguinhos lá, e aí eu estava pensando assim, o que aconteceu, né? O que aconteceu para essas ideias não se expandirem tanto, né, como deveriam, em tese? A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, porra, alemão, né? Hoje em dia, quando você vai escrever um paper científico, você escreve em inglês, e você tem muito mais conectado. Lá atrás, você pensa, poxa, era em alemão, e eram ideias assim, e existiam centros acadêmicos, né? Então, logo que as ideias deles começaram a proliferar, entrou o nacionalsocialismo, né? Na Áustria, né? Foi anexada, como a gente falou, em 38 lá pela Alemanha. Nazista. E a Alemanha nazista, né? Esse é um ponto interessante, Exato, porque a Alemanha, exato. a Alemanha duas, é um né? outro país hoje em dia, assim como o Brasil. Assim como você falasse a Alemanha nazista, né? Alemanha nazista. O Brasil daquela época não é o Brasil Getúlio Vargas, que é o Brasil Getúlio Vargas, não é o Brasil de hoje Dos em anos dia. 30, entende? lógico. Tem muita coisa parecida, infelizmente, mas são Brasis diferentes. Não tem como a gente falar que é o mesmo.
E aí eu tava pensando, né, sobre isso. Por que não colou, né, um pouco algumas coisas, né? E aí logo o Hayek foi para Cambridge, né, que é o centro acadêmico, que era a escola keynesiana. Então você tem a questão de conflito de ideias que você vai num centro que aquilo não é tão aprazível, ou aquilo não é a corrente mais forte, mainstream e tudo mais, e aí você meio que não... Se dilui, talvez. Se dilui um pouco. Então eu acho que existe, assim... O pai da escola austríaca, o Karl Menger, era austríaco também? Sim, então... sim. O Mises, na verdade, ele é ucraniano, né? Ele nem nasceu... Na época era Ucrânia lá. Eu acho que nasceu em Kiev, uma cidade próxima ali. Então, a geografia também da Europa era diferente também. Então tem muita coisa. O Império que na época, o Império Austro-Húngaro, né? Era ali, era a Hungria, era a Áustria, era a República Tcheca, uma parte Veneza. Então era uma coisa enorme. Parte da Itália também, que é o sul do Tirol também. Então, eu acho que uma das coisas, Musa, que tem a ver com isso é justamente o fato, da minha visão, né? Obviamente que tem pessoas que têm muito mais qualificadas para falar sobre essa parte específica, mas eu acho que tem muito a ver com ideias que são às vezes mais complexas, até o modelo, né, de ação humana, para você ver, é muito bem pensado, é muito inteligente, mas eu acho que é uma coisa que veio para ficar agora, né? Esse movimento todo, né, da escola austríaca, de outras formas de pensar também economicamente. E a ideia também de você quebrar um pouco alguns paradigmas. Quando a gente fala um pouco, né, sobre o museu, falamos bastante sobre essa questão, né, do livro vermelho, né? Por que o Karl Marx, por exemplo, é tão assim, o marxismo é tão forte? Porque o marxismo não é só uma política, não é só uma visão econômica, é como se fosse uma bíblia, entende? É tipo tudo na sua vida, você vai partir, né, daquela ideia marxista, daquela visão, daquela ótica marxista. E quando você entra em outras correntes de economia, não é tanto assim. Você não vai falar, agora eu vou beber essa água, eu vou pensar, ou a visão, do Hayek e tal coisa. Então tem muita coisa que a visão marxista, ela tá muito mais, quase um lifestyle. É um lifestyle, cara. É um lifestyle, é impregnado, assim. Tem muita coisa, né, que você vê, te falei outro dia daquele livro do Schumpeter, do Capitalismo, Socialismo e Política, que ele fala um pouco sobre isso, né, sobre a ideia toda. E segundo ele próprio, a ideia do Schumpeter, que escreveu em 44 esse livro, achou que o socialismo ia vencer por outros motivos, entende? Mas o ponto é que tem muita coisa da ideia, né? Por exemplo, uma ideia do empreendedor, que você estava falando anteriormente, que você pega muito essa ideia do empreendedor. O empreendedor é uma figura que, nessa figura de luta de classes, né? Quem controla o proletariado, né? E os burgueses, a bourgeoisie, né? Que é a burguesia. Não existe o empreendedor, cara. O empreendedor é uma figura crucial, cara. Que é aquele cara que assume o risco, que é aquele cara que quer produzir, que é aquele cara que pensa diferente, que gera emprego, que gera diferente. Esse tipo de pessoa, não, esse cara é o explorador, tudo mais. Cara, mas a única escola que menciona o empreendedor como figura central da economia é a escola austríaca. Sim. Todas as outras você tem o Estado como indutor ali do desenvolvimento. Sim. E tem a destruição criativa. A destruição criativa é o seguinte: você tem novas ideias, novas tecnologias. Pensa só, a charrete. Imagina, antes de vir o carro, como as pessoas se locomoviam? De charrete. Mas aí se vem o carro, poxa, como é que você vai permitir que o carro vai destruir o emprego do cara da charrete? Ou assim por diante. Então tem várias coisas que na história, ou telefônica. Cara, antigamente, o meu avô, eu estava vendo outro dia uma coisa que ele tinha de imposto de renda dele, e aí tinha uma coisa que era linha telefônica. As pessoas tinham linha telefônica como um bem, como um ativo. Mas isso até os anos 90. Era ativo. Que era monopólio. Declarado imposto de renda, né? O que é os anos 90. Que é uma coisa louca, né? Você pensar que... E era vendido em dólar. Você tinha filas pra achar... Você tinha fila, tinha escassez, você tinha fila. Exatamente, tem muita coisa aqui. Como é que você venceu isso? Você abriu a concorrência, quebrou o monopólio. E hoje em dia, mas só para quem não entende, essa escola austríaca que a gente está falando, que é uma escola de vertente de pensamento econômico e social, né? Ela coloca no centro da economia o ser humano, que é a ação humana que ele falou, né? Então, ou seja, a economia é formada por um monte de cabeças individuais e é muito difícil você negar isso. Como é que você nega isso? A tua cabeça é diferente da minha, que é diferente da minha. E esse conhecimento que é disperso e evolutivo, como o Eric falou, cara, como é que você nega isso? É isso aqui. A gente tá gravando aqui, ele veio de São Paulo, ele veio do Rio pra cá, a gente tá gravando, você tá assistindo em qualquer parte do mundo isso aqui, né? Então, são coisas tão óbvias e tão claras na nossa economia que me choca o fato dela realmente ter sido deixada de lado. Mas eu concordo com você.
ela tem um ponto central. Ela coloca o empreendedor como figura central e não o Estado. E as pessoas que têm dificuldade de assumir responsabilidades adoram terceirizar essa responsabilidade e o Estado adora se aparecer como responsável para isso. Então ele olha e fala assim, deixa que eu te salvo. E o outro fala, então me salva. Só que isso tem um custo. Né? E a economia austríaca, a escola austríaca, a gente acredita que não, que isso não vem. Ele pode te ajudar no curto prazo, mas isso tem um custo muito maior no médio e no longo prazo, que é o que a gente está falando antes de começar aqui sobre a saúde, que a gente já pode até fazer o link, né? Que não tem nada de graça, né? E assim, aproveitando o tema, dá uma visão. É inflado o Estado lá? É inflado. E só uma coisa do Schumpeter, que tá falando que a ideia é o seguinte, que uma das coisas que faz as pessoas correrem atrás é você ter uma necessidade ou você, sabe aquela dor que você quer? Cara, eu vou correr atrás disso. Quando ninguém tem nenhuma dor, quando tá tudo, sabe, tudo muito bonitinho, tudo tá feito de maneira distribuída, ninguém mais tem nada para almejar, nenhuma ambição, né? Ambição no sentido de querer desenvolver coisas, é meio que nesse ponto, aí sim faz sentido para você pensar em outras coisas, né? em outros regimes, tá? Na minha opinião. Mas nesse ponto, e o Schumpeter fala sobre isso até. E aqui no ponto que a gente está de criação de valor, no ponto que a gente está de desenvolver, cara, a gente tem que ver aquilo que gera riqueza. E aí aí tem a figura, né? Aí eu acho que é um pouco a história do ser humano tem alguns países que querem mais intervenção, tem países que têm políticas específicas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas em relação ao almoço grátis, né? Que é aquela coisa de que aquilo é claro que aquilo tem que ser. Então, eu estava falando com a minha namorada, mas uma história dela aí também, que ela tinha lido que na Alemanha, em Berlim, né, as pessoas, jovens até 25 anos, iam ter entrada gratuita em teatros, algo assim. Gratuita. Aí eu falei para ela assim, ela falou, não, é muito bom, vai incentivar a cultura, né? Eu falei, Tati, a cultura é algo sensacional. A gente vai no teatro, você gosta e tudo mais. Eu sei que eu também trabalho com literatura e tal. Na Áustria tem muita cultura. Tem muitos teatros, exatamente. Tem muitos teatros, muita coisa de ópera, né? Tem muita coisa de música clássica. Sim. A Áustria é um lugar que você vai esperar o trem e tá tocando música clássica. É esse lugar aí. É esse lugar. Outro dia, quando a última vez que eu voltei, eu tava esperando o trem e falei, que barulho é esse? Tá tendo uma ópera? Agora aqui que rola um funk legal. Funkzão dentro do busão com o maluco com o iPhone no talo. E aí ela falou assim, pô, é legal que vai ter isso. Eu falei, Tati, olha só, é legal, super legal. Só que existe uma coisa de escassez de recurso. O dinheiro, né? Como é que você chega e você recolhe o imposto, né? Ou seja, as pessoas pagam imposto, todo mundo tem que, né, compulsoriamente pagar, ou deveria pagar algumas coisas. Então você chega e paga aquilo e aquele todo recurso é alocado pelo Estado, por uma figura central, né, que vai pensar, o que eu vou fazer com o seu dinheiro? Eu vou alocar para isso, para governo, para Estado, para só que eles tomam as decisões dos recursos. Então, se ele toma a decisão para ele recurso, pode ser interessante uma política específica, só que aquele outro recurso deixa de um recurso talvez mais importante, deixa de ir para outro lugar. É assim como diante. E assim como as pessoas acham que aquilo é algo normal, sempre no sentido, como eu estou falando, não estou falando que é bom nem ruim no sentido. Acho que cada sociedade tem que discutir algumas coisas que são mais importantes, né? A figura existindo a figura, né, do governo, não tendo um anarquismo, né, ou nem um anarcapitalismo, existindo a figura do governo, a sociedade, os políticos e a sociedade civil, a sociedade como um todo, discutem ideias que têm que ser feitas, né? Por exemplo, eles nesse contexto, poderiam discutir que, tipo, cara, não quero a entrada grátis no teatro e eu quero que transfira isso para uma carga tributária menor, porque eu tenho menos de 25 anos e, pô, eu não vou no teatro, eu vou no jogo de futebol. O jogo de futebol não está isento, o teatro está. Né, você acaba transferindo a liberdade maior pro indivíduo. Mas essa é a sementinha, né? Quando a pessoa começa a perceber que de onde é que vem esse dinheiro, ou aquela ideia, tipo, por exemplo, da saúde universal, que é algo lindo, cara. É lindo você falar que todo mundo É bonito o discurso. É bonito, mas aí você entende qual é o ponto de cada coisa, qual é a consequência daquilo. Custo daquilo. E aí eu tava até falando, né, com o Musa antes aqui de gravar, que eu tava conversando com as pessoas sobre isso, né, lá na Áustria, e as pessoas perguntaram, mas quem é que paga essa conta? Como é que fecha? Porque lá na Áustria, só para explicar para o pessoal,
todo mundo paga. Não existe essa questão de você ter isenção total de tudo. Você paga, né? O seu é descontado. Se você é empreendedor também você paga. Se você também é descontado diretamente do seu salário, né? Que você tem um cartão que é um cartão social, né? E aí de lá você tem ajuda, por exemplo, de a pessoa ficar desempregada, a pessoa recebe o dinheiro. Quando a pessoa é aposentada, dali sai um percentual daquele dinheiro. Um seguro de vida, por exemplo, o seguro saúde, que é esse ponto, também está lá, é um percentual da sua renda. Então todo mundo paga aquilo, assim como todo mundo paga também aqui. Ou seja, além do imposto de renda, eles têm impostos específicos, por exemplo, para a saúde. É segmentado, assim? Esse ponto é mais tá dentro do imposto de renda, entendeu? Já tá tudo lá dentro do segmento do desconto da folha, já está descontando exatamente essas partes, entendeu? Essa tríade, vamos supor, do teu valor. Já está diretamente. Mas as pessoas também fazem seguro privado também. Por mais que tenha essa questão, existe alguns médicos que não atendem dessa maneira, tá? E aí você tem que ter o seguro privado, assim como hospitais também. Então, assim, o que eu estou falando para você, o que eu estou falando mais em geral, para a gente sair um pouco do óbvio, não é na questão que eu estou falando que uma coisa tem que ser abolida e outra tem que ser utilizada. Cada sociedade tem um motivo no qual aquilo foi uma série de aprendizados, né, que fez com que você atingisse aquilo, né, aquele nível de urgência ou necessidade para fazer aquilo. Um país que passou por guerras e tudo mais, como a Áustria, como a Alemanha e tudo mais, passou por coisas que a gente não passou, ainda bem, né? Só que fez com que eles criassem uma resistência e uma necessidade de alocar o dinheiro deles de uma maneira específica, né? E quando você tem acesso a tudo, né, o que é muito bom, mas você tem que entender, em geral, a minha mensagem é exatamente essa, que a pessoa tem que entender que existe um custo para aquilo, e não o dinheiro por tudo não sai do ralo, pode ir para o ralo, né? Mas não sai, entendeu? Não é plantado, e tem tudo, e o dinheiro, assim como qualquer outro item, tem valor, entendeu? Cara, e é muito legal você falar isso porque, traçando um paralelo pro Brasil, o brasileiro gosta de comparar muito, né? Sim. Lá na Áustria, tem saúde gratuita, tem isso, tem Sim. aquilo. Mas é importante a gente lembrar que o pré-requisito para tudo isso é a geração de riqueza. Sim. E aqui nós estamos falando de um país que tem $54 mil de renda per capita, é isso? Aonde? Na Áustria. 54 mil. 54 mil e alguma coisinha. Enquanto o Brasil é o quê? 8? O Brasil está em 7.400. Ou seja, 7 mil, o que significa o PIB per capita? Você pega toda a geração de riqueza do país e divide pelo número de população. No Brasil, são $7.400 ano. Né? Na Áustria são $55 mil ano. Ou seja, quase 7 8 vezes, vezes, 8 vezes mais. É uma comparação desleal, né? E normalmente na comparação ignora completamente o requisito, que é gerar riqueza. A gente devia estar falando mais disso do que da distribuição. Sim. E não punir as pessoas, né, que geram riqueza. As pessoas porque a pessoa naturalmente que Bom gera ponto. riqueza é a pessoa que é o empreendedor. E empreendedor, que eu não estou falando daquele cara, né, que abriu uma super empresa, não é só isso. Empreendedor é o cara da lojinha, é o cara ali da vendinha, é o cara que você vai no jogo de futebol, que tá ali vendendo a pipoca, que tá vendendo o cachorro quente, que tá vendendo, né, o churrasquinho, ou que tá vendendo a bebida. Esse cara é empreendedor. No empreendedor não é aquele cara. Então, e eu acho que tem que sair um pouco dessa ideia de que o microempresário, o empresário, é aquele cara ruim, não, cara. É aquele cara que está gerando, que está produzindo, que está assumindo risco. O Keynes, né, tem uma frase, o Keynes, que é o espírito animal, animal spirit, que ele fala que o empreendedor tem um espírito animal, porque ele tem uma visão diferente do risco. E ele diz que é um animal diferente, é um animal que pensa diferente, e por isso que ele faz o que ele faz, né? E bate muita coisa nisso. E também a visão, por exemplo, de a gente no nível escolar, né? As pessoas aprendem, né, a trabalhar para alguém, não para criar o seu próprio negócio, porque é muito arriscado, né? Então tem muita gente que ganha, por exemplo. É ensinado isso lá na Áustria? Não. Isso é uma coisa geral, eu acho, que as pessoas de assumir riscos, né? Tem um exemplo prático, por exemplo, de um amigo meu austríaco, no caso, que ganhou uma herança da avó dele que faleceu. E aí ele pegou esse dinheiro, ele comprou um apartamento. E ele é um cara que tem o perfil de viajar, é um cara que gosta de dar aulas de línguas, por exemplo, né? Só que ele prefere trabalhar para uma empresa para ganhar um certo dinheiro e pegar aquele dinheiro
e comprar numa casa, porque socialmente é mais aceitável você pegar um dinheiro que você tem para comprar uma casa, pegar um financiamento. As pessoas acham que é menos arriscado, e eu tenho, nesse caso, a mentoria que eu faço com as pessoas, eu tenho uma mentoranda minha que é exatamente isso. Ela preferiu pegar um financiamento na Caixa Econômica para comprar uma casa do que, por exemplo, para investir no negócio dela. Que ela tem todo o know-how da parte de odontologia para poder criar uma clínica ou para fazer algo do gênero, mas ela preferiu fazer aquilo, entende? Então, se ela em vez de atacar falsa segurança. Falsa segurança. A geração de renda dela, que é o ponto que poderia aumentar, ela está atacando no outro ponto. Porque para ela é menos arriscado. Então, o acesso ao risco. Né? Eu sou muito fã dos países nórdicos. A Áustria não entra nisso, mas de qualquer maneira, eu estou vendo aqui da Áustria, porque tem um discurso aqui no Brasil também. A gente não se aprofunda, né? E quando eu falei dessa comunidade que eu criei, que a gente estava falando, é justamente para trazer esse debate, que é o que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é super importante, né? Você pega, por mais que não seja o modelo ainda dos meus sonhos e tudo mais, é claro que o modelo de lá é muito mais sucesso do que do Brasil. Mas as pessoas falam, pô, mas o imposto lá é muito alto, então o Estado pode dar tudo. Tá bom, a gente pode entrar se esse é um modelo legal, se não é o que mais me agrada, mas agradou, mas tem um ponto importante. Nos países nórdicos, e aí essa foi a pergunta, eu acho que na Áustria também, porque você me falou dos trabalhos part-time jobs lá, e trabalhos, como é que fala? De curto período, né? De curto período e tal. A gente... Você tem um imposto muito alto, só que você tem uma facilidade de empreender, você tem um estímulo. É mais fácil você empreender, por exemplo, nos países nórdicos do que aqui no Brasil, sob o ponto de vista tributário mesmo, tá? Então, os impostos à empresa é muito mais baixo, a flexibilidade do trabalho é muito mais fácil. Você contratar ou mandar embora não é só mais fácil, como é muito mais barato. Então, é muito mais simples isso do que aqui. Eu estou vendo agora aqui na Áustria, as taxas de empresas são 25%. E a de pessoa física chega a 55%, como você falou. Cara, o Brasil, que está entre um dos países que mais tributam a empresa, está em 34%. Então a Áustria é sim um país bastante socializado, com um estado gigantesco, onde você tributa 55% na física, 25% na PJ. E você tem uma inflação hoje muito acima do que está a zona do euro, tem os seus problemas. Sim. Tem os seus problemas também, né? Então, não é tudo tão trivial como a gente pensa. Ou seja, vai até 55%, né? Vai até 55%. A carga tributária. E acabei de perguntar aqui para o nosso amigo ChatGPT, já fazendo um jabá aí para a Microsoft, que a taxa média na Áustria é 42%. E de dividendo, se não me engano, é 27,5% que você paga também. Que aqui você não tem, que aqui é uma coisa que você tem esse incentivo, né? Acesso ao mercado de capitais, né? Fundos imobiliários, que o pessoal gosta bastante, e outros. Você não paga o status, né? O status atual, né? Até agora. Você não paga até hoje, que imposto, dia 7 de abril. Imposto sobre dividendos. Na Áustria você paga 27,5%, por exemplo. Você paga 27,5%. Então você paga, existe isso, e dependendo do país, você tem uma coisa legal, Musa, que eu lembrei agora, que sai do óbvio agora, tem uma política. Eu estava pesquisando um pouco sobre as políticas estatais, né, do lado da Áustria e tudo mais, e tem uma coisa que a pessoa que está desempregada, ela tem 2 programas bem legais, que é um programa que é o seguinte: um programa é a pessoa está desempregada e eles pagam para você, então é uma série de instituições, é um fundo de Viena que faz isso, um outro fundo da Áustria, um outro fundo tipo o FAT, né, o Fundo de Amparo do Trabalhador, que junta tudo isso e é para as pessoas que estão desempregadas, para elas fazerem um curso específico numa área de saúde. Então você precisa, um fato também que é legal, a Áustria, como muitos países da União Europeia, você não tem tem uma população, assim, para os nossos ouvintes, assim, figura demográfica. Aqui a gente está envelhecendo, né? Na Áustria já é um país envelhecido. Então, no meio de uma pirâmide está muito mais largo. Então, você tem uma necessidade muito grande de pessoas, tipo, na área de saúde, na parte de enfermagem, na parte de médicos, na parte cara, até a pessoa que vai cuidadora de casa, por exemplo, né? Sim. Então, isso tudo, você tem uma necessidade, e como tem uma regra muito forte, você está dentro da União Europeia, você tem toda a livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços, né? Os pilares, né? Liberais, né? E pessoas de fora não conseguem ter vistos tão fácil. Então, a pessoa que já está dentro daquele sistema, que está desempregada, você tem essa figura da possibilidade da pessoa fazer
um curso específico para ela já sair empregada. Então ela já Pra faz áreas que já estão o com maior acordo, demanda ali. Ela já faz o acordo já com o empregador dela para ela já sair empregada e fazer o curso específico das áreas que são mais demandadas. Então é uma união da figura Pô, que da hora. pública da figura privada. Então não é que tipo a privada também está colocando dinheiro, o público também. Os dois estão assumindo o risco. Não é o risco de um só. Então isso é uma coisa que existe e também existe um outro programa que é para criação de empresas. Então eles dão durante 6 meses um valor mínimo, acho que era entre 800 e 1.200 euros por mês, e para a pessoa receber e para ela ter tipo acesso a workshops, por exemplo, para criar empresa, como a questão tributária, como a questão de regra, por exemplo, de proteção de dados, né? Isso é fornecido pelo Estado. Pelo Estado e pela empresas privadas, entendeu? Então, então tem empresas de consultoria que ajudam a desenvolver esse tipo de produto e serviço. O que eu estou falando é o seguinte, que é sair do óbvio um pouco, né? Que a gente pode entender que pode haver parcerias que você distribui o risco e há um interesse privado que pode haver o interesse público que, se modelado de maneiras corretas, pode fazer efeitos positivos, dado o contexto do país e dado o que está sendo, o que você está distribuindo. Então, é focado no problema, entende? Não estou falando que é a solução ideal, não estou falando que não poderia ter outra, mas é a solução que está sendo feita, né? E que tem um... E havendo interesse de ambas as partes, cara, por que não unir força? Sim. Né? Você une força. O problema é que em países, digamos, com tradições menos honestas, como aqui, você vê querer dar uma tungada o tempo todo no outro, ou principalmente o governo querer dar uma tungada em todo mundo, tudo pra mim, se vende de bonzinho. Sim. Mas eu acho que tem N programas que dariam realmente pra esse tipo de coisa, pra desenvolver, focar no problema. Sim. Aqui a gente não foca no problema, aqui a gente foca no desvio do negócio. E fica na estigmação, né? Tipo, se o dinheiro, se o empreendedor fizer, se o empresário fizer isso, se o governo fizer isso e tal. Porque é a imagem que foi vendida nos últimos anos, né? Exatamente. A imagem estrategicamente foi vendida nos últimos anos. Ou seja, você tá jogando contra a pessoa que te ajuda, pô. E esse tipo de programa aí, ele acelera a volta do cara pro mercado de trabalho, ainda que seja em outra área. E ajuda a equilibrar demandas ali de... Sim. E a ideia é também que o cara trabalhe e pague o imposto pro cara que vai fazer isso também e tudo mais. É meio com certeza. Que é muito alto, né? Que para você manter esse estado e manter essas políticas sociais é muito alto. Então você tem que ser eficiente para o cara voltar e trabalhar e fazer. Que deve ter um seguro-desemprego ali e tal. Por exemplo, na Espanha, cara, eu conheci gente lá que o cara ganhava salário de, sei lá, 1.600 euros, foi demitido, aí pelo tempo de casa, o seguro-desemprego deles lá, que chama Paro, o cara pegou 14 meses de paro ganhando tipo 1.100 euros. Aí o cara virava e falava assim, vou viajar, vou fazer um mochilão. E a mamãe Espanha lá, ó, bancando o cara. E já endividada pra caramba. Pra caramba. Então... Eu acho só que a gente tem que, pra gente até finalizando, esse ponto que você me falou, né, quando eu te perguntei da inflação umas semanas atrás, você falou que a Áustria teve um dos programas de maior distribuição durante a pandemia. Sim. Que distribuíam dinheiro, até me relembro o valor aí, mas era um negócio altíssimo. E claro que à primeira vista, de novo, entrar no debate é justamente para a gente sair desse óbvio e achar que um mero dado é suficiente para a gente dizer é bom ou é ruim. O ponto é o seguinte, eu não lembro, ele vai me falar o valor que era, mas digamos seja 1.000 euros a mais, né? Você fala, nossa, que legal, o Estado está te dando 1.000 euros. Só que agora, a inflação muito mais alta está te tirando esse dinheiro que ela te deu, talvez a um custo muito maior. Porque a inflação ela é um imposto perverso. Porque ela tira, você não precisa que o governo vá lá no Congresso e no Senado assinar uma alteração de lei, que isso é impopular, mas quando você tem uma inflação, ele arrecada mais dinheiro. Então ele está te tirando de volta aquele dinheiro que ele te deu. E você nem percebe. Então a questão é a gente fazer uma matemática. Legal, ele te deu 1.000, só que agora ele está tirando 1.500 do teu bolso com inflação. Para sempre, né? Para sempre. A gente precisa fazer essa conta. Claro que quando alguém te dá 1.000 do nada, você, obrigado, meu Deus. Ele vai te tomar 1.500 na outra ponta. É fato e certo, porque é o que o Eric falou. O dinheiro é escasso e limitado. Então eu acho que, e aí você já completa, a gente vai terminando,
nós que pensamos que as soluções não passam pelo Estado e aqueles que acreditam que as soluções passam pelo Estado, todos nós, esses que pensamos diferente, mas temos minimamente caráter, moral, ética, a gente quer a mesma coisa. Que as pessoas vivam bem, que o país desenvolva melhor, que a renda per capita do país suba, que o país seja desenvolvido, que tenha segurança, que não tenha perigo. Todos nós queremos a mesma coisa. O que a gente distingue é que nós acreditamos que passa pelo privado e o outro que passa pelo Estado. E a discussão ela é muito rica. O único ponto é, se passar pelo Estado, tá todo mundo bancando. Todo mundo bancando, aquilo que você deu como dinheiro, primeiro, não é de graça, e segundo, ele vai te tomar de volta, nem que seja via inflação. Né? Então, essa eu acho que é a única diferença. Mas fala aí, se quiser ir completando, que você falou que esse programa era... Quinhentão. Todo mundo ganhava quinhentão. Na Alemanha, era tipo qualquer... Mês? Não, era assim, era uma vez que se ganhava, se eu não me engano, foi em... Qual foi? Eu até mostrei pra você na nossa live, Você né? mostrou a nota. Mostrei a nota pra ele do valor lá. Era 500 por pessoa. Né? Todo mundo. População pessoa. Inteira. Crianças, crianças adolescentes até 16 anos eram 300 euros. E na Alemanha eram 300 euros por casa. Então, se você tivesse 500 pessoas, a gente ia diluir entre as 500. E aí, essa questão que você estava falando, né, eu estava conversando com um amigo meu lá, que não tem nada de economia aí. Né? Eu gosto de conversar com pessoas que não... Para que eu gosto de ver a reação espontânea. Sabe aquela coisa espontânea da pessoa, Sim. tipo, de sentir aquilo e, sabe, na Cair a pele ficha. e cair a ficha, tipo, caraca, faz sentido isso aqui? E eu falei sobre isso. Ele falou assim, pô, mas qual o sentido de distribuir 500 euros para todo mundo? Aí eu falei, é verdade, você está aumentando a inflação, várias coisas, né? Aí ele falou assim, por que não paga só 500 para as pessoas que realmente precisam do dinheiro, talvez, do que você distribuir? Então você já vai, tipo, a pessoa já... Ela é uma coisa de coerência. A pessoa vai vendo coerência. Tem uma política que não é incoerente, e aí vai, pô, mas por que minimamente você... Quem precisa realmente que está tomando da ajuda? Por que você não ajudar essas pessoas que são necessitadas do que outras pessoas, entende? Não vou chegar para ele e falar que tem que tirar para todo mundo ou não mais. Mas, tipo, a própria pessoa, ela vai pegando a coerência, ela vai entendendo e vai criando o raciocínio dela. Você não tem que falar, tipo, você tem que fazer isso, sair daquilo. Porque cada um tem esse raciocínio, você tem a sua percepção de mundo. Cada um tem, como o próprio na escola austríaca, né? Cada um tem como fosse o seu cérebro, as suas atitudes, o seu raciocínio, a sua tomada de decisões é muito própria sua. Individual. Não tem como emular isso, entendeu? Não tem como uma figura central emular aquilo. Por mais que seja, talvez, um chat de da vida, alguma coisa, tentando entender algumas coisas assim. Cara, é muito complexo. O seu cérebro é muito complexo. E você como um ser, né, tomador de decisões, o seu comportamento é muito complexo. Hoje em dia a economia está entrando cada vez mais nessa parte, né? Economia comportamental dos agentes e tal, para entrar, que essa é a parte mais dos prêmios Nobel de economia, os últimos, tudo isso. Psicólogo, tudo mais dessa questão comportamental, né? Porque tá pegando, a pegada, tá unindo, não tem como fugir, cara. A verdade, ela sempre vai ser a verdade, entende? Então, isso. Então não tem como. Acho que é isso, né, cara? Acho que abordamos todos os pontos. Porra, obrigado. Baita aula austríaca aqui, show cara. de bola. Obrigado a vocês, hein? Baita aula mesmo. Obrigado, Eric. Obrigado pela visita. Obrigado. Deixa tuas redes aí, deixa tudo tuas redes. É verdade. Aqui e tal. Enfim. Momento jabá. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, eu trabalho, né, com essa questão de investimentos, com a visão, por exemplo, de mentalidade financeira. Eu vou lançar em breve a jornada sobre investimento. Então, porque eu percebo cada vez mais essa necessidade da mentalidade, das pessoas poderem investir, as pessoas que querem ajuda podem contar comigo. Então, tem o meu Sua Terapia Financeira, no Instagram, @suaterapia.financeira. Tem no YouTube, Eric Braga, Sua Terapia Financeira. Tem também o meu podcast, também, Sua Terapia _cast. Tudo em português, não se preocupem, não tem nada em alemão que vai dificultar. A gente vai deixar escrito aqui. E é isso, entendeu? Jornada Mente Rica. E é isso. Muito obrigado a vocês, cara. Um prazer estar aqui com vocês no estúdio. Obrigado a você que pegou um avião do Rio pra cá no meio das suas férias brasileiras pra vir pra cá falar com a gente, cara. Sensacional. Uma sexta-feira de feriado chuvosa em São Paulo. É verdade. Porra. Obrigado, mas cara. isso eu não sabia. Quando eu vi. Não, isso é verdade. Valeu, cara. Obrigado, Musa. Obrigado. Valeu, Valeu. cara. Valeu.